Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tem aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gus. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Chegamos no nosso último episódio antes do Oscar 2025. Por motivos de falta total de acesso, como aliás acontece com frequência quando o assunto é o Oscar, a gente não vai conseguir falar sobre todos os indicados a melhor filme antes da premiação do dia 2 de março. Então a gente resolveu pegar uma tangente e falar sobre dois filmes que não tiveram muitas indicações, mas são alguns dos principais concorrentes nas categorias de atuação: A Verdadeira Dor, de Jesse Eisenberg, e O Aprendiz, de Ali Abbasi. O filme de Eisenberg é uma jornada sobre as diferentes formas de interpretar a vida e o luto, com um pano de fundo inusitado de uma visita turística a pontos marcantes do Holocausto. Já O Aprendiz fala da transformação de Donald Trump de um segundo filho ignorado até o grande magnata trambiqueiro que a gente conhece hoje em dia. Os dois filmes são radicalmente diferentes, mas garantiram indicações a melhor ator e melhor ator coadjuvante, respectivamente, e para dois queridos irmãos da ficção. Quais são as chances de ambos no Oscar semana que vem? E o que a gente achou dos dois filmes? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Chegou a hora, bora falar hoje sobre A Verdadeira Dor e O Aprendiz no Meia Opinião. Meia Opinião. A Verdadeira Dor, dirigido, escrito e protagonizado pelo Jesse Eisenberg, a gente conhece dois primos que são quase que meio irmãos, assim. Eles nasceram muito próximos um do outro, foram criados juntos, que perderam a avó algum tempo atrás, e a avó deles deixou de herança um dinheiro que era especificamente para eles fazerem uma viagem à Polônia, de onde ela veio, onde ela morava. Ela é uma sobrevivente do Holocausto, e aí eles se encontram para fazer essa viagem depois de algum tempo distantes um do outro, assim. Só que eles têm alguns problemas um com o outro. O Benji, que é interpretado pelo Kieran Culkin, nosso querido Roman Roy, ele é espevitado e alegre, todo mundo gosta dele, ele é divertido, ele fala o que pensa e é aquela coisa. E o David, que é interpretado pelo Jesse Eisenberg, é o straight man, né? É o cara, assim, sério, que leva trabalho a sério, que é preocupado em ter família, dinheiro, estabilidade, essas coisas assim. E eles estão com a relação um pouco conturbada por conta de alguns acontecimentos que a gente vai descobrindo durante o filme, enquanto eles fazem essa viagem por esses pontos turísticos aí que contam a história do Holocausto. Eles fazem essa viagem com um grupo, né, de outros judeus que eles não conhecem, né? E aí a gente vai acompanhando o drama pessoal deles, tendo como pano de fundo a trágica história dos judeus no Holocausto e a história da avó deles, de certa maneira. É essa história que a gente acompanha aqui em A Verdadeira Dor, A Real Pain. Gusta, esse filme garantiu 2 indicações ao Oscar: roteiro original, pela qual ele é um dos favoritos, vale constatar, e melhor ator coadjuvante, categoria na qual ele também é um dos favoritos. Então, assim, das 2 indicações, ele tem boas chances de ganhar as 2 na premiação domingo. Mas e o filme, Gusta? E aí, o que você achou aí de A Verdadeira Dor? Bom, eu já vou falar que eu adoro esse filme. Eu amei. Achei ele excelente. Tô, assim, embasbacado com o Jesse Eisenberg aqui. Verdade. Eu acho que a indicação pra roteiro tá muito bem colocada, porque eu acho que ele tem uma metalinguagem muito... Eu acho assim, antes dele ser um roteiro de um filme, ele é um roteiro de um guia turístico, de uma tour. Antes de existir um roteiro de um filme, existe um roteiro de uma viagem. Isso, pra mim, é o mais interessante aqui nesse filme, porque ele não constrói o roteiro dele só com a dinâmica dos dois personagens. Antes dele ter a dinâmica dos dois personagens, ele tem uma dinâmica de mostrar o filme. Você pega, por exemplo, o mesmo roteiro que esse passeio turístico tem ali pela Polônia, que vai acompanhar os vários
vários marcos do Holocausto no país ali, né? Ele tá mostrando uma história de acordo com um ponto de vista específico que é muito relembrado o tempo todo pelo guia. Tá ali explicando por que eles estão passando por aqueles lugares, quais são as pessoas que eles... Pessoas não, né? Inclusive isso é uma crítica. Quais são os monumentos que eles estão vendo e não as pessoas que eles estão conversando e falando, tudo mais. E ele consegue trazer os personagens, ele consegue dar luz para aqueles dois personagens que estão passando por um conflito dentro de um roteiro que já existe. Então ele precisa, na verdade, construir duas histórias e conectar essas duas histórias dentro do roteiro dele. Isso que eu acho muito foda nesse filme. Porque ele tem uma ponto A e o ponto B do roteiro da tour, do guia ali turístico, e ele tem o roteiro ponto A, ponto B dos personagens que estão ali dentro daquela estrutura de guia. Tanto é que em determinado momento os personagens falam, porra, eu tô aqui, eu não tô aqui brincando, eu não tô aqui bonding, eu não tô ficando, assim, só de conversinha com você. Eu tenho aqui um objetivo, eu quero sair na Polônia, conhecer os pontos turísticos do Holocausto e pronto, e fiz a minha viagem de uma forma até mais prática, né, que é o personagem do Jesse Eisenberg que fala em determinado momento isso. Então, assim, como os roteiros, tô chamando aqui o roteiro do passeio e o roteiro do filme, né, dos personagens, como esses roteiros eles vão se entrelaçando, pra mim é muito foda, porque você coloca histórias de pessoas reais, de pessoas que estão ali vivendo o sofrimento delas no dia de hoje, né, ali na rotina delas, cada um tem um problema com alguma coisa, uma com dinheiro, outra com família, outra com isso aqui, outra coisa. E no fim das contas você tá colocando em paralelo essas duas histórias, porque ele não conseguiria fazer de outra forma também. Pra ele falar sobre a ambiguidade, ele precisaria desse contraponto, né, do sofrimento do povo judeu versus o sofrimento de dois americanos, né? Nós somos americanos, nós somos americanos. Até no finalzinho tem uma piadinha assim, né? Então, assim, é como se... Será que a gente tem alguma coisa pra falar? Será que nós temos voz, nós temos espaço, nós temos poder de atuação dentro da nossa própria dor? Sendo que quando eu coloco em paralelo esse outro roteiro de vida de outras pessoas, de um passado que já é distante, que eu já não consigo conceber, será que quando eu coloco tudo isso em paralelo, eu consigo dosar a dor, eu consigo entender o que é a dor do outro e perceber a minha? Porque muitas vezes eu tô deprimido, eu tô com depressão, mas eu não consigo entender de onde vem, porque outras pessoas sofreram mais que eu. Detalhezinhos assim que a trama vai caminhando muito bem. Eu acho, é um filme curto, é uma estrutura muito básica, porque eu não imaginava que ele ia ser tão básico assim, que ele ia ser tão óbvio. E ele é muito óbvio, ele faz a metalinguagem dele do roteiro que os personagens estão seguindo com relação ao roteiro daquela viagem, daqueles pontos turísticos e tudo mais. E tem momentos muito interessantes, assim, principalmente os momentos de surto, né, do personagem do Kieran Culkin com relação à própria existência, né? Ele é um personagem muito deprimido, ele é um personagem que tá enfrentando muitos problemas e aqueles momentos eles revelam muita coisa sobre o que o filme quer dizer. São os momentos mais importantes. Ele é o elo de todas aquelas pessoas. E é muito engraçado que se você tivesse trocado as personagens ali, se você tivesse colocado outras pessoas, você conseguiria também fazer um filme sobre outras pessoas dentro daquele roteiro, daquela tour. Porque as pessoas, elas entram, tipo, nessas viagens aí pra conhecer os lugares turísticos, ficam ali 5 dias e são pessoas aleatórias que estão se conectando de acordo com a história que está sendo passada ali pra ele. Tudo é contextual, né? Então são pessoas diferentes, uma de cada canto, cada um com a realidade, e você precisa fazer essa história funcionar, esses personagens funcionar dentro de uma estrutura que já tá pré-moldada. Então, cara, eu lembrei muito de uma viagem que eu fiz que eu fiquei 3 dias com mais 3, 4 turistas e a gente se conectou, tipo, daquela forma meio assim, cada um conta uma coisa que já passou, uma dificuldade que já passou, você vai construindo as relações a partir daquilo, você olha o monumento e, enfim, o ponto turístico e comenta sobre aquilo de uma forma despretensiosa, mas no fim você tá falando alguma coisa muito interna sua, um problema muito seu e as conexões vão se dando ali. Eu achei, assim, muito acertado esse roteiro, muito acertado. E aí, em segundo lugar, a atuação. Eu acho que o Kieran Culkin, ele tá muito bem, mas tem essa coisa dele ser muito caricato, né, por ele mesmo. O Kieran Culkin, ele é um pouco, sempre essa figura um pouco mais agitada, ele é mas é um pouco que a gente falou da Ariana Grande lá, quando a gente falou de Wicked também, né? É a pessoa que tá interpretando ela mesma em certa medida, né? Mas, assim, o que ela consegue fazer com isso, sem sair muito da caixinha, não pode ser diminuído, né? Tipo assim, beleza, ele é... Quem gostou, quem não gostou do filme, ele é a parte mais interessante, engajante do filme, e tanto é que isso tá até dentro do texto, né? Se você for falar em metalinguagem, que ele realmente é a pessoa que atrai a atenção no filme. Exato. Então, assim, eu acho que no quesito atuação, tá muito bem indicado, tá muito bem representado,
porque ele realmente ele carrega o filme, sem ele não teria esse filme. O Jesse Eisenberg realmente tem um dedo muito bom, assim, pra ter escolhido esse perfil, ter escolhido o Kieran Culkin pra fazer esse personagem, porque funciona muito bem. E eu vou indicar esse filme pra muita gente, porque ele é um filme rápido, dinâmico, tem uma mensagem, ele é bem estruturado e eu gosto até da fotografia, sabia? Que é uma coisa que às vezes pode irritar muita gente por ela ser muito flat, muito assim, tipo, normal, entre aspas, mas ela é sempre muito viva. Você consegue perceber muita nitidez na Polônia, que é sempre retratada de uma forma muito fria e muito, normalmente... Só de não ter o filtro do leste europeu, né? Exato, que fica meio coisa... acinzentado, assim. Aquela coisa mais acinzentada. Então eu acho que traz também, mais uma vez, essa metalinguagem da tour que eles estavam fazendo pro filme, porque o ponto todo ali era trazer uma mensagem mais solar, né? Uma mensagem mais otimista das coisas. E é muito engraçado como o roteiro traz de volta a gente à realidade. Tipo, olha como tudo é bonito, olha como a Polônia pode ser bonita. Olha... Aí o Kieran Culkin fala, cara, mas você não mostrou ninguém da Polônia pra gente. Então, tipo, você tá contando uma mentira. Então, quando você mostra isso tudo dessa forma, você tá querendo construir uma narrativa de que tá tudo bem, e aí não tá tudo bem, as pessoas estão sofrendo do mesmo jeito. Mas, por outro lado, tem também a narrativa do, cara, tipo, as pessoas têm o direito de ficar bem, e a gente precisa também construir uma narrativa de ficar bem. Então, assim, eu acho muito, eu achei realmente muito bom esse filme, e eu fiquei surpreso, porque tava todo mundo falando tão, assim, tava todo mundo, é 3 estrelas, 3 e 5, e eu achei o oposto. Inclusive, espera 2 minutos aí. Já vem, né, assim. Então, eu tô bem feliz, assim. Inclusive, já vou dar um spoiler pro próximo filme. Eu tô bem feliz com esse episódio. É um dos meus episódios preferidos do ano, so far. E é fora da curva, né? Que a gente nem ia falar desses dois. O ideal era falar de Brutalista e Completo Desconhecido. Pra mim, fim da semana, mas enfim. Pra mim, juro, tá sendo a mesma surpresa que quando a gente gravou o Pinguim. Porque eu lembro que quando teve a gravação de Pinguim, eu fiquei também assim, né? Nossa, vocês vão me fazer assistir mais uma série de herói. E eu levei a rasteira. E aqui também. E só pra não passar em branco, você falar do filtro, né? Porque a gente tem que fazer isso todo episódio, não tem jeito. Você falar do filtro, como não tem o filtro clichêzão do leste europeu, né? Me lembrou de Emília Pérez, né? Como o filme é amarelo quando ele tá no México. Que é aquela coisa assim, você pega... o filme quer quebrar barreiras. E aí o México é amarelo. E aí a menina usa um MacBook do lado de uma tortilha, sabe? Comendo. Então, assim... Estamos eu acho a 0 dias sem falar mal de Emília Pérez. Não tem nosso total nosso melhor limite é 0 dias. Só pra dizer assim, antes de passar pro Lucas, eu não concordo com você com relação à fotografia, não. Eu acho a fotografia do filme bem blasé. Mas assim, pegando por esse ponto de vista da falta do filtro, assim, de o filme ser solar. O filme, se alguém falasse pra você que o filme foi gravado em Washington, você acreditaria, sabe? Washington DC, né? Se não tem, beleza, é na Polônia. Não tem aquela coisa, leste europeu, tudo veto, não sei o quê. O filme não trata aquilo como uma coisa exótica, né? Muito pelo contrário. Exato. Lucas, e aí? Fala um pouquinho sobre a verdadeira dor. Nossa, profundo isso, cara, né? Vai, Lucas, entra na psicologia agora. Fala um pouco sobre a sua verdadeira dor. Ontem foi um dia tão difícil. Não, e eu acabei de terminar uma pós em dor, né? Aí vamos lá, gente. Começando a parte de como o sistema nervoso interpreta... Brincadeira. É verdade, o Lucas é especialista em dor. Agora sim, então o que você falou, tá falado. Finalmente a gente tem um especialista agora falando. Porque quando a gente fala de historiador, a gente não conseguiu um, né? Então... Exatamente. Tudo que eles falaram de dor nesse filme tá errado. Eu vou explicar por quê agora em 10 passos. Vamos lá. Enquanto o Gusto tava falando aqui, eu tava pensando aqui, rindo comigo mesmo. É muito legal a experiência de gravar podcast, cara, porque parece que o Gusta viu um filme completamente diferente do que eu vi. Ele falou tudo ao contrário do que eu vou falar agora. E é muito engraçado porque eu não odeio esse filme. Mas ele pegou em vários pontos, assim, que eu discordo, assim, completamente. Mas eu não desgosto tanto, assim, do filme, não. Inclusive, o Gusta falando do filme, o filme... Sabe aquela coisa? A pessoa te contando o filme parece mais legal do que ele é? Eu falei da Nora, né? Aconteceu a mesma coisa com a Nora, que vocês ficaram tudo assim, a Nora. E aí eu fiquei... eu falei, nossa, por isso que a gente faz isso aqui, gente. É por isso, é só por causa disso. Novas perspectivas. Mas, enfim, eu tava vendo que as reações do filme estavam bem mornas, assim, né? E, assim... Eu gosto do Kieran Culkin aqui nesse filme, gosto do Jesse Eisenberg, geralmente eu sempre gosto dos dois, assim, tudo que eles fazem. Mas eles são dois atores muito de um tipo, né, eles têm os trejeitos deles ali e tudo mais, e aqui isso me incomodou um pouco. Até o Eisenberg eu acho ele mais contido aqui, porque ele tava fazendo tudo, né, tava dirigindo tudo, aí na atuação ele segurou mais um pouquinho. Mas o Kieran Culkin, cara, te falar bem a verdade, eu acho que ele não tinha que ter sido indicado a nada,
porque eu gosto dele, mas ele é o Roman, gente. Ele é o Roman Roy aqui. E ele já foi premiado pelo Roman Roy. Tá? Mas, então, assim, pra mim ele não traz nada de novo. Emmy, não podia ganhar Oscar, você não entende? Não podia ganhar Oscar, né? Quebrando a quarta parede. Mas, então assim, eu não acho que ele... Porque na minha cabeça, pra chegar a esse ponto, né, de ele ser reconhecido e premiado, eu acho que ele tinha que ter trazido algo de novo pra atuação dele que a gente não viu ainda em 4, 5 anos aí com ele. E aí ele traz mais do mesmo, que não é ruim, que é bom, mas assim, que não, sabe, não inova, não traz nada de original. Então eu gosto dele no filme, mas eu acho que não é pra tudo isso, porque ele tá sendo o Roman Roy aqui. E cara, vou falar do que eu gostei no filme primeiro, porque eu acho que o restante vai ser mais longo. O que eu mais gosto no filme é da interação dos dois personagens, dos dois primos ali. Eu gosto de como ele vai construindo essa interação dos dois, de como a gente não entende logo de cara o que o personagem do Kieran Culkin tá passando, que a gente vai pegando aquela coisa, e é muito bom que ele é aquela pessoa que é o cara que, onde ele chega, e isso é falado no filme, né? Onde ele chega ele ilumina o local, e ele traz aquela energia boa, e ele consegue fazer amizade com todo mundo, só que ao mesmo tempo ele é o personagem que é depressivo e tem os seus problemas, e eu gosto de como o Eisenberg trabalha isso no personagem do Kieran Culkin aqui, e a relação dos dois, né, do primo mais certinho, mais contido, que queria ter isso, né, ele queria ser dessa forma que ele é, ter esse carisma que ele tem, mas ele não consegue, e ele meio que fica vendo o primo desperdiçando isso, né, cara, você, né, como é que você vive a vida como você vive, sendo que você é essa pessoa maravilhosa, onde você chega, não era pra você estar desse jeito, sabe, então, eu gosto dessa coisa que fica ali na cabeça do personagem do Jesse Eisenberg, que ele tenta colocar pra fora ali um pouco da impressão que ele tem do primo, e é um pouco da impressão que a gente vai tendo ao longo do filme com ele. Então, enquanto o desenvolvimento dos personagens, eu gosto, mas eu gosto até certo ponto. Eu acho que o filme ele não consegue se aprofundar em nada. Eu acho que o filme ele começa muito bem trabalhando a relação dos dois, a gente entende, isso vai sendo mostrado pra gente ao longo do filme, né? A gente não entende logo de cara. E eu gosto disso, como a relação dos dois e a construção dos dois personagens vai sendo construída, a gente vai entendendo como que é cada um, o background de cada um, a relação deles. Só que chega um ponto que era ali no diálogo deles ali no final do filme, quando eles chegam lá na casa e colocam uma pedra na porta, quando eles se despedem no aeroporto, você fica sempre esperando que o filme vai te entregar algo mais, que vai se aprofundar um pouco mais na relação dos dois, e o filme nunca te entrega isso. Então, assim, eu acho que ele vai até certo ponto. Pra mim, esse é o ponto alto do filme. Acho que os dois atores estão muito bem, acho que o Kieran tá bem, assim, eu acho que todo mundo entendeu, né, que eu falei. Ele tá bem como ele sempre esteve, mas ele não entregou nada de novo. Ele é o Roman aqui. Mas, assim, gosto muito dele no filme, gosto dessa relação, mas pra mim é isso. O roteiro do filme, cara, eu acho que ele engasga muito, porque quando ele foge da construção dos dois personagens ali, da relação dos dois, ele não tem nada a acrescentar. Sabe aquele filme? A gente falou isso de algum filme, cara. A gente fala muito sobre filmes que não né? servem pra... Mas a gente falou de um filme que a gente não entendia muito o propósito, por que ele foi feito, sabe? Enfim, que a gente foi nessa linha de raciocínio. Mas eu tive essa impressão com A Verdadeira Dor, porque ele é um filme que ele tenta, depois que ele mostra a relação dos dois personagens, dos dois primos, e eles estão ali na viagem e tudo, ele não se aprofunda em nada, sabe? Ele não se aprofunda muito. Ele tem um diálogo do personagem do Kieran Culkin ali no jantar com os turistas, basicamente. Tem uma cena dele, assim, expondo, né, um pouco do que ele passou, dos dois colocando pra fora. Tem um diálogo entre os dois ali, mas assim, eu sinto que nem nessas cenas desses diálogos os personagens não conseguem colocar pra fora. E eu entendo que ele quer passar isso, né, dessa dificuldade que as pessoas têm de falar, da dificuldade que as pessoas têm de colocar essa dor pra fora, o que elas estão passando. É por isso que eu fico... O filme parece que ele tenta ir pra lugares tão bons, parece que ele tem uma ideia tão interessante, mas que na hora da execução ele não consegue, né, te impactar. Eu senti muito isso. Então, assim, eu não gosto muito do jeito que ele trabalha o roteiro, não. Eu acho que fica um filme bem jogado. No fim das contas, eu tive muita impressão de ser um filme indie estadunidense genérico, assim, como 50, que a gente já viu. E aqui eu sinto um pouco disso, cara, o que você tentou falar com esse filme? Porque você tenta abordar os traumas, a relação de duas pessoas ali que cresceram juntos e têm personalidades completamente diferentes, e que uma vê a vida de forma diferente da outra, e que lidaram de formas diferentes com um evento que aconteceu ali na sua vida, e depressão. Só que parece que o personagem do Kieran Culkin, que era o personagem pra explorar tudo isso, onde o Eisenberg tinha pra explorar tudo isso, ele não vai. Ele fica na superfície, sabe? Só da interação dele com as pessoas. Você nunca consegue acessar de verdade o personagem, a dor dele. Então eu senti falta disso, senti do filme ser um pouco mais ousado e
ir um pouco mais pro drama mesmo, assim. Eu acho que ele tinha que pesar mais a mão no drama ali. É tão legal ele ser uma comédia gostosinha. Eu não, mas ele tem momentos bons. E aí que eu acho que o filme vai legal. Ele tem os seus momentos ali de road movie, de interação ali com os turistas, sabe? Ele tem seus momentos legais, mas termina o filme assim, tá, mas... Era só isso? E, então eu acho que o roteiro... Ele Nós não... estamos falando sobre os judeus aqui. Me passe uma mensagem, tipo isso, né? Você queria... Porra, cara, e outra coisa, a fotografia, cara, nossa, eu acho a coisa mais blasé do mundo, assim, porque é uma coisa que eu acho que ele filmou de qualquer jeito, pra mim é a coisa mais genérica que tem, assim. É um filme que dá vontade de você não ir pra Polônia. Parece do governo polonês, não parece? Você pega um drone e tira umas fotos, assim, dos corredores, das ruas, fala assim, venha para a Polônia, olha o monumento. Sim. Bem frio, bem distante. Não, e outra, eles filmam de uma maneira que fica um negócio chapado, sem graça, que você não tem vontade nenhuma de ir pra Polônia. Eu ficava olhando e falava, gente, mas lá é feio, né? Que isso? Nossa, mas aí eu acho também, Lucas, que é aquela coisa que é meio que você falou. Eu li algum crítico, eu não sei se foi o Diego Coalha, se foi o Felipe Leão, alguém, que falou que esse filme tem o esqueletinho de Sundance. Ele tem o esqueletinho de qualquer filme de Sundance que você for ver, assim. E ele tem mesmo esse esqueleto, essa mecânica. Ah, beleza, é uma buddy comedy e tal, tá visitando um lugar turístico, vai mostrar um monte de coisa do lugar turístico enquanto você descobre e tal. Eu senti isso um pouco também. Eu tô contigo nessa, Lucas. Eu achei a fotografia muito distante. Eu achei, inclusive, que a fotografia acaba jogando contra o argumento do texto, porque o Kieran Culkin fala abertamente sobre a distância, sobre a falta de conectividade do guia turístico e da experiência, mas a experiência é toda muito pouco conectada, sabe? Você tem americanos lá por 1h30 que interagem com 2 poloneses, sabe? Nos últimos Você falou a palavra perfeita, é tudo muito distante. É aquela, sabe? Mas enfim, hoje vamos fazer aquele... Não vou fazer rufar dos tambores, porque não fica bom no podcast, mas vou dizer assim, hoje o rufar dos tambores, o isolado da semana é o Lucas, porque eu gostei bastante desse filme também. Só que todo dia que a gente grava tem um que fica excluído lá com um chapéuzinho de burro no canto da classe. É sempre... Da última semana fui eu. Mas tudo bem, é assim. Mas enfim... eu tenho alguns problemas com o filme também. Eu não gosto dele 100%. O Gusta chamou de filme 3,5. Eu falo que achou estranho as pessoas falarem de filme 3,5. Eu acho ele um pouco filme 3,5 mesmo. Mas eu vou chegar lá assim. Eu não gosto... O Jesse Eisenberg é 3 coisas nesse filme, né? Diretor, roteirista e protagonista. Pra mim ele é bom só em uma, que é no roteiro. Eu gosto muito do texto desse filme. Eu acho ele completamente justificável de estar aqui. Eu acho que... Não só o roteiro, não só como ele se estrutura enquanto, sabe? Do A pro B, do B pro C. Mas o texto desse filme é muito bom. Cara, o texto desse filme é muito interessante. É muito legal como ele pega... Ele tem um pouco cara de brainstorming, sabe? Às vezes ele parece um pouco uma conversa entre 2 pessoas muito inteligentes que estão jogando informações ali sobre sentimentos e sobre experiências e sobre lidar com dor e lidar com insegurança, lidar com inveja. É a inveja que ele tem que o David tem do Benji, né? Então assim, eu acho muito legal, muito envolvente, muito interessante. O Gusta usou o termo... Não o termo, mas falou sobre conectividade. Eu acho que o charme desse filme é que eu acho que ele engaja bem. Eu acho que ele tem, na média... O Lucas tá aqui pra falar que não, né? Porque ele não engajou tanto. Mas assim, eu acho que na média esse filme tem muita capacidade de engajar com as pessoas. Porque, eu não sei, eu lembrei de uma pessoa da minha família vendo o Benji. E eu acho que todo mundo vai ter isso, sabe? Não necessariamente de um familiar, mas de um amigo ou de alguém. Assim, cara, essa pessoa aqui parece fulano. Sabe? Então, assim, eu acho que isso já me pegou na hora. Você já amarrava, cara, tá, beleza. Então é isso. Então eu já conheço esse personagem, já conheço esse arquétipo. Aí são 2 arquétipos, é muito difícil fugir disso. É o arquétipo do straight man, que é o David, do Jesse Eisenberg. E é o arquétipo do artista perturbado. É a pessoa que sente demais as coisas em volta dele e que por causa disso ele é muito alegre, muito envolvente, muito querido, mas que quando a corda aperta, ninguém tá lá por ele, sabe? Ninguém tá lá pra sentir a parte ruim. É um cara cheio de idas e vindas, de montanha-russa, Então, assim, a gente conhece muito esses arquétipos, não à toa são arquétipos, né? E eu acho que isso faz com que você engaje muito fácil, até porque são 2 rostos muito conhecidos e, de certa maneira, queridos. Eu acho que o Jesse Eisenberg menos, porque hoje em dia, coitado, ele até tem falado sobre isso em entrevistas, ficou muito gravada a coisa do Mark Zuckerberg, que é uma coisa que ele odeia
essa associação. Ele tá falando muito mal sobre isso nas junkets, nas coisas assim. Mas fica um pouco, sabe? Infelizmente. E eu acho que o filme é até uma boa mensagem de que ele não é assim, sabe? Tudo que o filme quer trazer já é meio pra dizer que, ó, não, peraí. Vocês estão me comparando com uma pessoa que não tem nada a ver comigo, né? Mas enfim, como eu acho que as palavras desse filme são muito boas, eu acho que elas carregam a direção chata, sabe? E a atuação chata, assim, eu acho a direção muito burocrática, assim, ao ponto do excesso de burocracia na direção. Eu acho que os planos são muito sem graça, normalmente. Eu acho que as imagens parecem stock images, sabe? Pegou na internet imagens de lugares turísticos da Polônia e jogou lá, assim. Nossa, muito. Mas eu acho que as interações, especialmente as interações envolvendo o Benji e todas as pessoas em volta dele, são muito boas. E o filme acaba passando essa mensagem. E eu acho que o filme trabalha muito bem essa coisa... Muitos filmes fazem isso, ou tentam fazer isso, mas o filme trabalha muito bem essa coisa de você ter o paralelo entre a dor coletiva e a dor individual. Entre você acompanhar o macro do sofrimento, que é Holocausto, como as pessoas retratam o Holocausto e como a maior tragédia humanitária do mundo europeu, ocidental, ela tem esse impacto sobre as noções de dor das pessoas, de sofrimento, de superação e tal. E ao mesmo tempo você ter esse paralelo com a tragédia pessoal do Benji e do David, como eles estão lidando com a tragédia pessoal deles. Como ela afeta muito mais o Benji, mas é claro, ela afeta os dois, assim, porque tem também uma desconstrução de personalidade, sabe? O David fala abertamente que tem inveja da personalidade do Benji, mas isso não faz sentido também, porque o Benji é muito perturbado, sabe? Então a própria inveja dele, ela não é justificável, porque ele tem inveja das partes boas. O que ele pensa é assim, nossa, se eu tivesse essa personalidade, eu seria isso, isso e aquilo. Só que ele não consegue entender que a personalidade vem com as duas coisas, vem com os ups e com os downs. O fato de ele ser essa pessoa vivaz que ilumina qualquer lugar que ele entra, tem a ver com o fato de ele ser uma pessoa deprimida quando tá sozinha, de ser uma pessoa que sofre e tem dificuldades de lidar com o mundo do jeito que é, com o mundo capitalista do jeito que é. Então, eu gosto muito de tudo que o texto traz, eu gosto muito de tudo que o roteiro passa, eu gosto muito das interações, dos chiliques, das interações desconfortáveis, eu gosto das interações boas, gosto quando eles sobem no telhado pra fumar alguma coisa e eles conseguem conversar de forma mais aberta. Nunca é uma coisa melodramática, sabe? É sempre muito real, é sempre muito assim, e eu acho que isso é um ponto positivo de uma coisa que o Lucas classificou como negativa. A gente acabou falando a mesma coisa, mas o que ele viu por um viés negativo, eu vi por um viés positivo. Que é aquela coisa assim, cara, você não conserta 40 anos de relação em uma semana num tour. Então assim, vai ter coisas que eles não vão ser capazes de falar uns pros outros, vai ter coisas que eles não vão ser capazes de processar, e quando eles voltarem da viagem, vai ser meio sonho de verão, assim, a relação deles vai melhorar, mas não vai consertar. A personalidade do Benji não vai melhorar 100% porque ele teve uma conversa franca com o primo dele. Não tem como isso acontecer. Então assim, a gente lida com a dor do jeito que a gente consegue lidar com a dor, do jeito que a gente é capaz dentro da nossa estrutura psicológica, assim. Eu acho que o filme retrata isso muito bem, colocando também, evocando bons pontos sobre o Holocausto e a relação das pessoas com o Holocausto. Eu também acho que o filme é muito sensível ao mostrar que existe um lado de exploração da dor nessas viagens turísticas de primeira classe pro Holocausto, sabe? E eu acho que o filme faz isso muito bem, e eu acho que ele até faz um paralelo, de forma covarde, porque não é o assunto, não é o tema, mas até faz um paralelo pra gente que tá vivendo esse 2024 refletir sobre o que o Estado de Israel, o governo de Israel faz hoje em dia, sabe? Tá em 2025, amigo, só pra lembrar. Então, 24, 25. É porque o filme saiu ano passado, né? Aí, enfim. Okay. Mas a gente que tá, assim, nessa época e ter essa relação bizarra sobre, sabe, você... Eu acho que é verbalizar, assim, como que uma pessoa que saiu disso, que saiu de 1000 milagres, ela se tornou isso. Eu acho que o filme acaba pegando muito por esses tópicos, assim, de lidar com essa frustração de forma turística, de lidar de forma exibicionista, de não se conectar realmente com aquilo, de ser... Me lembra as pessoas que vão em Auschwitz tirar foto de si mesma, sabe? O filme acaba tratando um pouco sobre isso. Traz então isso. Eu acho muito legal, mas você pode ver que tudo que eu trago de legal tem pouco a ver com como o filme se apresenta ou com como o Jesse Eisenberg se apresenta. Tem mais a ver com como ele escreveu, sabe? Com como ele concebeu a ideia. Então ali eu acho que ele vale muito. Agora, eu acho pouca coisa em termos de como ele dirigiu, eu acho pouca coisa particularmente dele. Eu acho que ele deveria ter escalado outra pessoa pra ser o protagonista. Tem muito straight man bom por aí, eu não gosto da interpretação dele nesse filme, eu acho que ele meio que se perde ali no personagem, Strong é bom, sabe? Pra fazer eu isso. não gosto muito. Jeremy Strong tava ocupado com outra coisa. Cara, inclusive, vocês gostam da cena de Auschwitz? Acho
acho qualquer coisa, assim. Acho normal de filmes. Pra quem acabou de ver Zona de Interesse, é nada, né? Exato. Eu lembrei de Zona de Interesse o tempo inteiro. Não tem o impacto. Mas eu acho que Que faz Zona de parte Interesse também, porque é aquela coisa, eles estão entrando ali no campo de concentração como turistas, com o guia turístico lá dentro também. Então, é aquela coisa desconectada. Eu acho que o filme também trabalha sobre isso. O que é a verdadeira dor? Qual dessas é a verdadeira dor? Eu acho que o filme não é muito professoral em cima disso. Eu acho que toda dor é dor, sabe? A dor pequena, a dor individualizada, ou a dor das pequenas relações, das relações familiares, ela é grande também. Porque a verdadeira dor, ela tem a ver com como você processa a sua dor. E não necessariamente a ver com tamanho, escala, não sei o quê. Eu tô falando que isso pra minimizar o Holocausto. Nada a ver. Eu tô querendo dizer assim, existem várias dores, né? Nenhuma dor é verdadeira, toda dor é verdadeira. Sei lá, eu acho que é meio esse o paradoxo, é o paralelo, né? Por que você perguntou, Lucas? Porque você não gostou. Não, porque eu não gosto muito dessa cena, não. Mas isso eu tenho com o filme no geral. Até vocês falaram aqui de filme 3,5, eu fui até olhar quanto que eu tinha dado pra ele no Letterboxd, que eu assisti ele já tem um tempinho. Eu dei 2,5. Mas é isso, é um amontoado de boas ideias pra mim, esse filme. Que na hora que ele vai executar, fica uma cena meio que sem significado. Quando eles vão pra Auschwitz, eu acho que ele podia... Não sei, cara. Eu entendo que fica esse desconforto na cena de, olha, tem um monte de turista vindo aqui pra onde aconteceu essa puta tragédia e os caras ficam visitando isso daqui como se fosse um negócio legal, ou então chega aqui e quer ser tocado. Fala, meu amigo, não é assim. Vamos ter um pouco mais de respeito. E assim, não sei, cara. Eu achei essa cena muito desconectada, assim. Muito sem tato de fazer ela, sabe? Mas eu gosto muito da cena da pedra. Na pedra na casa da avó, porque... tava até conversando Nossa, eu odeio essa sobre cena. isso. Eu gosto muito Meu Deus, dessa cena. o Lucas porque, odiou assim, real o filme. Não odiei o filme. Porque falando sobre a verdadeira dor, você tem essa conexão de que ali é a dor individual. Porque é o seguinte, aquilo ali é muito simbólico pra eles, mas a dor deles não é a única dor. Então, assim, a dor deles não pode prejudicar o dia a dia de outras pessoas, sabe? De uma outra Uma senhorinha ali pode tropeçar naquilo ali e ter uma dor física, no caso. Então não põe pedra na soleira dela, por favor. Então, assim, é tudo sobre como o simbolismo é importante de maneira individualizada pra você se sentir bem, mas ele ele é seu. Nossa, cara, mas tipo assim, tinha a tantas sua dor maneiras ela é de... mais pesada do que... A sua dor ela é pesada, mas ela é diferente da dor dos outros, sabe? Eu acho tão coeso com o resto da mensagem do filme, assim, eu gostei bastante. Eu acho essa cena tão desconjuntada, cara, porque assim, tipo, é um negócio muito anticlimático pra mim. Eu entendo que é uma viagem rápida com gente que você não conhece, você tem seus problemas dele com seu primo, você tem dificuldade de falar, de pôr aquilo pra fora, você não vai resolver a vida inteira a relação de vocês dois numa viagem ali de 4 dias. Beleza, eu entendo isso. Eu não quero que o filme resolva todos os problemas de todo mundo ali. Mas bate na porta, entra na casa, olha pra casa que sua avó foi criada, fala assim, minha avó foi criada aqui, podemos visitar a casa? Sei lá, tem um momento dos dois se conectando com aquele lugar e tendo lembranças da avó. Eles olham pra eles, nem falam sobre a avó, eles só vamos, me falaram que tem que pôr uma pedra aqui na homenagem à pessoa, vamos lá, pôr uma pedra. Cara, é tão... Chega a ser meio ridículo, assim, a cena pra mim, sabe? Porque eu acho que tinha tantas maneiras dele abordar isso e que não precisava nem de texto, sabe? Entra na casa, traz tem um pequeno momento ali no filme em que vocês vão interagir sobre a memória da avó, além do que é dito ali, porque a única coisa que eles falam da avó é como ela tratava o Benji e é isso, né? O Jesse Eisenberg, ele nem fala muito sobre a relação dele com a avó. Pra ele, a avó... Ele cagou, né, pra ela. O filme não aborda isso. E é muito louco, porque foi um filme que eu terminei e fiquei olhando assim, legal, sabe? Aí você vai pensando mais nele e fala, mas era... O que quis falar com isso? Porque parece que ficou tão solto, tão genérico. Aí o personagem do Benji, aí você não sabe se ele tá sem teto, se ele tá morando no aeroporto, se ele tem uma casa, se ele simplesmente... Se ele simplesmente vai ficar ali sozinho, sabe? Cara, não sei. Os momentos que ele tá sozinho no aeroporto, você espera, né, que ele vai acontecer alguma coisa, você vê as expressões dele mudando. Isso eu gosto no Killer Bolt. Você vê ele saindo de uma coisa melancólica pra uma coisa mais carismática, já mais empolgado. Você vê isso no olhar dele. Isso eu gosto dele. Mas o filme não explora isso, parece, sabe? Fica sempre uma coisa no ar. E beleza, eu entendo que, beleza, o filme é sobre uma viagem rápida e vai ser como se fosse uma viagem rápida que você sai dali sem conhecer ninguém de verdade, você sai dali, você foi só com um guia chato pra te mostrar os principais pontos turísticos do lugar e voltar, mas eu acho que dava pra
dar mais profundidade pras ideias que ele tem. Porque eu gosto das ideias, gosto dos dois, gosto da interação dos dois. E assim, dei 2,5 pro filme, que eu terminei o filme, não odiei. Mas sabe aquele filme que você fica querendo mais? Que a ideia é muito boa. A ideia é muito boa, os dois atores são muito bons, mas ficou uma coisa muito solta, assim. Tá? Tipo, por quê? Dava pra ter feito tanta coisa. Bom, eu já adiantei um pouquinho a opinião sobre Oscar, o que eu acho que vai acontecer, o que são as previsões pra acontecer, mas quero falar um pouco com o Gusta e com o Lucas sobre essas duas indicações. Gusta, melhor roteiro original e melhor ator coadjuvante. O que você acha que esse filme vai levar? Eu acho o roteiro... Ficar puxando sardinha pra Substância até quando eu puder, né? Mas eu acho o roteiro de Substância mais divertido, porque eu acho ele mais pop, ele é um pouco mais moderno, eu acho ele mais... um pouco mais... A gente comentou bastante aqui sobre o roteiro, que foi uma das coisas que algumas críticas vão muito em cima do roteiro de Substância, né? Por ele ser mais fragmentado e ter essa dinâmica um pouco mais, né, videoclipe às vezes e tudo mais. Mas eu gosto muito do roteiro de Substância, eu acho muito legal também, muito em cima da dualidade, né? Aqui como também é tratada a dualidade, mas de outra forma. Mas eu acho que deveria, sabe? Levar em cima de Substância. Eu acho que se a Demi Moore levar, eu já fico feliz, porque eu acho que a verdadeira dor... Gente, esse episódio tinha que ser um vídeo, gente. Vocês estão perdendo a cara do Lucas nos comentários. Do Lucas. Meu Deus, o Gusta tirando o prêmio de Substância, falando, daqui. Leva aqui, Eisenberg. Não. Porque eu acho muito legal eu acho muito legal essa brincadeira com o roteiro de guia turístico versus o roteiro da história dos dois. Eu acho isso uma sacada muito legal. E como o Luiz mesmo trouxe o texto, eu acho que existem falas, principalmente do Kieran Culkin, que são, assim, extremamente improvisadas. Dá pra ver que ele tem um método de flow, né, de acting. Você vê que ele tem existem cenas que são coreografadas pela direção, que eles precisam passar por alguns lugares e fazer algumas coisas que você vê muito improviso dele. Você vê, assim, que é uma coisa que ele faz porque ele é daquele jeito e não necessariamente porque o diretor pede pra ele fazer exatamente daquele jeito. Então tem esse nível também de improviso que já vou pra categoria de atuação, que eu acho que também deveria ficar com ele. O Lucas falou sobre que ele não deveria ganhar porque ele faz a mesma coisa, mas eu acho que ele faz a mesma coisa, os mesmos trejeitos, é o mesmo, no fundo, assim, é a mesma estrutura, mas ele tá fazendo um personagem novo com uma roupagem velha, talvez, sabe? Ele consegue dar as nuances de um pobretão que tá fudido na vida e que não tem nada. Ele consegue trazer esse ar novo pra esse personagem com aqueles trejeitos que são característicos que estão na nossa cabeça do Roman Roy. E o Roman Roy pobre, se ele tivesse perdido a herança, se o Logan tivesse tirado... Se o Logan tivesse tirado a herança dele. Então, eu acho que tá muito bem indicado e como ele não tem muitas indicações, eu acho que ele merece, sim, pra esses dois, pra ele pelo menos aparecer e a gente começar a ter também mais Jesse Eisenberg fazendo mais coisas. E olha, eu falei que ele é favorito, mas eu esqueci que a Nora tá nessa categoria, tá, gente? A Nora levou o WGA, a Nora é favorito, no caso. A Nora tá favorita, mas não merece. Mas aí a verdadeira dor, eu acho que é o segundo ali na concorrência, porque levou BAFTA, né? Então a concorrência tá um pouco puxada. Roteiro de Anora, gente, pelo amor de Deus, o roteiro de Anora. Ah, não, o desse aqui é muito melhor que a Nora, né? É com muito certeza. Mais profundo, realmente. É muito mais elaborado, muito mais complexo. Com certeza. É, realmente. É uma viagem, Gusta. É assim, olha, vocês são primos, vocês vão fazer a viagem, vai ter o guia, vai ter a galera, vocês voltam, e aí a gente não aborda mais nada dos personagens, de repente. Eu gosto. Lucas, compensa eu perguntar pra você o que você acha das chances de Oscar? Não, pra mim, de estar sendo indicado aqui, esse filme já recebeu a maior homenagem que podia ter, é só estar aqui, né, participando da cerimônia. Acho que não merece. Agora, de verdade, acho que não merece. Eu acho o roteiro de Anora melhor. E olha que eu critiquei umas coisinhas no roteiro de Anora. Mas gosto mais. Mas acho um roteiro melhor que esse ainda. Acho que ele tem coisas que um pouquinho mais elaboradas ali. Não vimos Brutalista ainda. Nem Setembro 5. A Substância eu acho melhor também. Enfim, em termos de favorito, eu acho que a Anora também, né, é o favorito pra ganhar. Mas dos que eu assisti, eu acho todos melhores aí, tanto a Nora quanto a Substância. Melhor atuação é o que eu falei, gosto do Kieran Culkin aqui, acho que ele é a melhor coisa do filme, a interação dele com o Jesse Eisenberg é a melhor coisa do filme. O filme tem muitas coisas boas, mas é aquele filme que eu fico com raiva dele poder explorar melhor o potencial dele e não conseguir, e pra mim,
não ter conseguido. E aí eu acho que fica muito uma atuação mais do mesmo que a gente já viu dele, apesar de eu achar que ele vai levar. Gente, mas peraí. Agora que eu lembrei que o Jeremy Strong tá concorrendo com ele, né? A gente falou no Exatamente. Kieran levou chegar tudo. lá. Kieran levou tudo. Mas assim, agora em termos de do que eu acho, próximo bloco. Tem segue hoje, hein? A gente tá gravando domingo, tem segue hoje. A conversa muda segunda-feira. Exatamente. Eu acho o roteiro de Anora melhor do que esse também, mas eu tô indo mais numa onda de prêmio de consolação, sabe? Eu gostaria de ver esse roteiro levar, porque a Anora vai levar melhor filme. Então, assim, como a categoria de melhor roteiro, ela acaba virando uma categoria de prêmio de consolação quase todo ano mesmo, eu não acharia ruim, não, sabe? Eu ficaria feliz de levar. Eu acho que a substância, gente, vai ser só a Demi Moore, porque é o arco da Demi Moore. E é isso, assim, não vai ter nada. É filme de terror, gente. Os cinemas, eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês viram o vídeo do Paulo Ernest, que já gravou aqui com a gente alguns dias. Gente, os cinemas americanos estão passando Ghost. Tipo assim, tá passando um completo desconhecido, brutalista, tá passando... E a campanha da Demi Moore. E passando Ghost. Está passando Ghost? A campanha do estúdio é com Ghost, não é com substância. Porque, tipo assim, a campanha é tão focada na Demi Moore levar, que, então é isso aí, sabe? Passa um filme aqui de 30 anos de idade, 40 anos de idade quase, e aí a gente vê o que faz. O segundo filme de hoje é o filme que ninguém queria saber, que ninguém queria ouvir, que se foda pra lá, mas que a gente tem mesmo assim. O filme é O Aprendiz, do Ali Abbasi, e ele conta a história de como o queridíssimo Donald Trump se transformou de um filho ali que o pai briga, que é o segundo filho, ele fica ali na dele, ele é ambicioso, mas ele é quietinho, ele não bebe, ele é tão bonzinho, coitadinho. E aí como ele saiu dessa pessoa pra se transformar no Donald Trump que todos nós conhecemos e odiamos hoje em dia. Não no presidente dos Estados Unidos, tá, gente? O filme acaba... Não fala exatamente, mas o filme acaba ali por volta de 89, 90. Então a gente tá antes mesmo do Donald Trump começar a ser uma figura hollywoodiana de TV e tal. O filme fala sobre os anos 70, que o pai dele é o dono lá no mercado imobiliário, a coisa. Ele é rico, mas não bilionário. E aí o Donald passa por esse processo de aprendizagem. No caso, a ironia é que o aprendiz é ele, né? Ele é apadrinhado pelo Roy Cohn, também um cara espetacular, muito gente fina, maravilhoso, interpretado pelo Jeremy Strong, mais um irmão Roy no episódio de hoje. E aqui no caso ele é Roy duas vezes, que ele é Roy no sobrenome lá em Succession e Roy no primeiro nome aqui. E o Roy Cohn é um grandíssimo filho da puta que gosta muito do Donald Trump, porque é um moleque novo e loiro e tal, e ambicioso, e fala, não, vou te ensinar a ser um grande homem aqui. Bom, o Ali Abbasi, pra quem não conhece, ele tá em Hollywood trabalhando aí há algum tempo. Eu acho que o filme mais recente dele é o Holy Spider, que eu já vi, eu gosto muito, tem algumas questões, mas gosto muito do Holy Spider. E ele também é diretor de um dos episódios da primeira temporada de The Last of Us, um dos muito bons, inclusive. E o Ali Abbasi tem essa visão aqui de contar essa história desse personagem profundamente divisivo, que uma parte significativa dos Estados Unidos adora, mas não é uma parte que consome filmes de Oscar de Ali Abbasi, então é isso que é curioso. E uma outra parte dos Estados Unidos e do planeta detesta, então era um tópico interessante, assim. Eu acho que o Ali Abbasi ganha créditos por ser um cara que não foge de tópicos complicados. Ele nunca foge de tópico complicado. Ele fala, não, meu filme vai ser sobre isso aqui, e é isso aí. O roteiro é do Gabriel Sherman, o Ali Abbasi é o diretor, e o Trump é o Sebastian Stan, que tá com 2 filmes aí na temporada, né? Tá dando uma de Chalamet. Ele saiu com o Different Man e com o que eu não assisti ainda, e com o Trump, o Aprendiz, que tá concorrendo também a 2 Oscars. Nesse caso, melhor ator pelo Sebastian Stan e melhor ator coadjuvante pro Jeremy Strong, interpretando o Roy Cohn. Lucas, e aí, o que você achou de O Aprendiz? Primeiramente, pessoal, apesar das semelhanças, não confundir com O Aprendiz do Roberto Justus, tá? Que, no caso, a piada é exatamente essa, né? Porque o Trump é né? o Roberto Justus do original, o nosso Roberto Justus norte-americano. Cara, eu gostei muito desse filme. Cara, eu gosto de todas as ideias que eles incorporam aqui no filme, desde filmar como se fosse um documentário, de ter aquele aspecto de fita gravada ali dos anos 90... E a fotografia é uma coisa assim que... E vez ou outra a fotografia muda um pouquinho, mas no geral eles têm essa coisa meio mockumentary e ao mesmo tempo tentam emular essa coisa de gravações dos anos 90 ali, que eu gosto muito. E eles têm um recorte ali da ascensão do Donald Trump, né? Quando ele começa a ter fama e
se tornar realmente um mega empresário lá nos Estados Unidos. E, meu Deus, como a gente vai odiando a cada cena que ele vai se tornando cada vez mais o Donald Trump que a gente conhece, assim, como a gente vai odiando ele a cada cena mais e mais e mais. Chegou uma cena do que a gente pode falar mais pra frente, pra não entregar muita coisa, que... Cara, eu tava sentado na ponta, assim, do negócio, eu comecei a fechar a mão, assim, de raiva, sabe? Quando você vai... Falei, cara, que filha da puta. E aí você vai lembrando, é o presidente da porra dos Estados Unidos. Nossa, cara. Enfim, e aí eu fui pesquisar algumas coisas e aí a gente vai descobrindo que algumas coisas são realmente verdade. E aí você fica mais embasbacado. Porque tem um acontecimento lá, né, que você vira e fala assim, cara, pelo menos eu sempre faço isso com os filmes, vocês sabem disso, né? Tem um acontecimento lá que eu falo assim, cara, parece gratuito, parece mais um recurso de cinema, que é pra falar, não, se você ainda tá na dúvida se esse cara é um filho da puta ou não, põe esse acontecimento aqui. A gente pode falar mais pra frente, né? Foi a mesma cena, Você lembra que é o que eu critico em Duna, no Duna 1. Foi a mesma cena, Aí eu fiquei assim, gente, não precisa, gratuito pra caralho. Aí eu terminei o filme e fui ler relato da Ivana e rolou mesmo. Foi o que aconteceu comigo. E, cara, o Sebastian Stan, ele tá ótimo nesse filme, cara, porque ele começa, você dá uma estranhada quando o filme começa. Você fala, não tá tão Donald Trump assim, pôs um cabelinho ali, beleza. Mas aí você pega pra ver eu fui ver umas entrevistas do Donald Trump jovem e umas fotos dele mais jovem, porque a gente é acostumado com essa imagem. Isso? Então, né, foi difícil. Tudo pro podcast. Me preparando aqui, né? Mas, enfim, eu acho que, em termos de atuação, assim, a atuação dele vai crescendo muito ao longo do filme, porque uma coisa que eu achei bem legal deles fazerem é eles trazem o Donald Trump ali do ponto A pra chegar até o ponto B ali. Então o personagem, ele vai passando por fase, ele vai engordando, e ele vai passando por procedimentos estéticos, e ele casa, e ele larga. Então você vê ele escalonando, assim, né? E mudando a aparência dele, sendo cada vez mais narcisista, cada vez mais egocêntrico, e isso vai sendo muito bem incorporado na atuação de um jeito muito orgânico, porque ele começa o filme como um cara que tá pedindo ajuda pro Roy Cohn. Ele é aquele cara que claramente lê Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e que está tentando achar um cara pra dar o caminho das pés pra ele ganhar o novo bilhão. E então, assim, você vê ele sendo como um jovem perdido ali, que não sabe de nada, que tá aprendendo, muito inocente, respeitando o cara, pra no final do filme ele virar uma pessoa completamente... Você já, claro, no começo do filme você já vê ali vislumbres daquilo aí na personalidade dele, mas é uma coisa que vai escalonando e eu acho que o Sebastian Stan consegue fazer isso de uma maneira muito orgânica. No final do filme ele é o Donald Trump. Pelo menos eu saí do filme com essa imagem. Então gosto muito dele no filme, me surpreendeu, porque o Sebastian Stan não é um ator, né, que eu acho... Não sei vocês, mas que eu não botava tanta fé assim no Soldado Invernal. Estamos falando de um personagem secundário da Marvel, né, gente? Vamos combinar. Ele realmente precisou quebrar muitos, né? Muitos preconceitos. E falar que ele tá muito bem também. De muitas pessoas. E o Jeremy Strong, aqui eu vou... Vou me complicar agora, tá? Acabei de falar de criticar o outro irmão, o Roy, né? Kieran Culkin, por trazer a mesma atuação aqui. E eu acho que o Jeremy Strong, ele traz um pouquinho aqui de Kendall também, mas um pouquinho só. Eu acho que ele consegue trazer uma coisa assim nova. Eu gostei muito mais da atuação dele aqui. Gostei muito de ver ele nesse filme. De verdade, porque ele tem aquela coisa que ele consegue sustentar, assim, da arrogância, da prepotência e daquela agressividade na fala, e ele consegue ser esse cara, ele consegue fazer muito bem esse tipo de atuação, mas que ao mesmo tempo, apesar de serem características que estão ali no Kendall, ele consegue fazer um personagem completamente novo, que consegue se desvincular. Pelo menos eu tive essa sensação de, beleza, a gente tem um ator aqui que a gente já viu fazendo alguém que tem ali um pouco dessa personalidade também, mas que apesar disso, pra mim, ele conseguiu ser desvinculado completamente do Kendall aqui no filme. E eu gosto muito dele no filme. Eu acho que o personagem dele, eles vão esquecer, deixando ele um pouquinho mais de lado, mas eu acho que não chega ao ponto do roteiro esquecer dele. Eu acho que ao passo que o personagem do Trump vai crescendo no filme, o Roy Cohn vai tendo menos tempo de tela e tudo mais, mas a gente entende por quê. Não fica uma coisa deslocada ali no roteiro, não fica aquela coisa de repente o personagem sumiu do filme. Eu acho que eles conseguem equilibrar muito bem isso daí. E eu acho o roteiro do filme bem fluido, assim. Eu acho que eles conseguem contar a história, porque cinebiografia é aquela coisa, né, gente? A gente já viu cinebiografia de tudo que é jeito. Tem gente que quer contar a vida inteira da pessoa em 2 horas, tem gente que escolhe um recorte, tem gente que escolhe o ponto de vista do amigo, então a gente já viu... Biografia é aquela coisa, geralmente é ruim. Tem que trabalhar com as exceções.
Aí tem a clássica que termina assim com as letrinhas vindo assim, Donald Trump atualmente é o presidente dos Estados Unidos da América. E que eu fiquei muito feliz de não acontecer nesse filme. Enfim, mas geralmente eu gosto de quando o diretor escolhe um recorte, porque eu acho que, velho, você vai contar 2 horas, você não conta a vida inteira da pessoa, assim, né? E geralmente eu gosto, o que é feito em Priscila, por exemplo, né? Que tem aquele recorte ali do ponto de vista dela do casamento, daquela fase. Então, eu gosto desse recorte que eles pegam aqui, que é a ascensão do Trump ali pra até chegar na personalidade que a gente conhece hoje, mas não até chegar, né, em quem ele é, quem ele se tornou hoje. E a gente vai vendo muitos vislumbres dele ali. Então eu gosto de como o roteiro vai te levando, assim, eu acho uma coisa muito fluida, porque eles incorporam toda essa fotografia que eu comentei, anos 90, esse aspecto de mockumentary e de ter aquela fotografia bem... Parece que tinha alguém com a câmera de mão, sabe a câmera que todo pai tinha, assim, pra filmar nos anos 90, festinha de aniversário? Parece que o filme foi gravado desse jeito. E eu acho muito legal, dada a época do filme tudo, e como ele vai abordando essa coisa de... Estamos registrando a vida deste homem maligno aqui, e a gente não vai ficar enfeitando, nem deixando nada bonito demais pra vocês aqui. Então eu acho que tudo casa, sabe? Toda a linguagem do filme, assim, desde as decisões que eles têm de fotografia, de como eles vão levando a relação dos dois personagens, como a personalidade deles vai sendo apresentada assim ao longo do filme, principalmente do Trump, como vai escalonando ao ponto de você querer socar a cara dele. E... enfim, cara, gostei bastante desse filme. Acho que foi um grande acerto. O duro é que, assim, quando começa, você fica... Eu devia guardar isso pra minha vez, mas eu já preciso falar pra eu não esquecer. Quando começa, você fica assim, cara, a base, onde você tá querendo chegar? Você tá querendo fazer eu gostar desse cara? É isso? É Total. isso que você tá querendo dizer? E aí, depois, graças a Deus, ele... Ah, não, beleza. Então a pegada é outra. Então tá tudo bem, sabe? É, porque ele começa um garoto perdido ali, né? Uhum. Gusta, e Eu aí, tiro o que você sensação achou de O Aprendiz? Eu acho legal o Lucas ter falado sobre o recorte, porque a justificativa principal, eu acho, desse recorte é porque é a parte que a gente não sabe e não é tão divulgada, né? Assim, a gente já sabe quem é o Donald Trump hoje, mas muitas vezes a gente não vai na história da pessoa pra saber. Assim, eu imagino que seja uma história conhecida já pelos americanos em geral, mas não é uma história que tá tão evidente. A gente conhece. Eu acho que é porque Trump. o tema do filme é assim, como o Roy Cohn transformou o Donald Trump dessa pessoa naquela outra Isso, pessoa. exato, Então é é. adequado que o recorte seja até que o Roy morra. Exato. Faz sentido, assim. Exato. E eu acho, eu não sei se é porque eu preciso ver se Pinguim me marcou de uma forma assim muito intensa, eu precisava fazer uma... Meu Deus, gente. Marcou Aquela, mesmo. como é que é o nome? Uma lobotomia pra eu esquecer de Pinguim. Mas eu lembrava de Pinguim direto assistindo esse filme, porque Nossa, assim, mas é praticamente o mesmo arco narrativo, um magnata, um hustle de uma família disfuncional que quer conquistar Nova York, Gotham City, e se torna, sabe, tipo assim, o maior hustle da história dos Estados Unidos. Mas assim, tirando essa brincadeira, eu gosto muito do recorte, concordo categoricamente com tudo que o Lucas falou sobre a fotografia, acho a fotografia desse filme espetacular. Eu acho que sem a fotografia não ia ter a imersão que tem. É muito preciso como ele usa a técnica a favor de contar a história, sabe? Não é de graça, é muito bem feito. Ele tem uns recortes também dessa pegada mockumentary, não é nem mockumentary, porque eu acho que mockumentary é mais de comédia, mas tipo de documentário, simulando um documentário, vai. Essa é a definição de mockumentary. Mockumentary não tem que ser engraçado. É que mockumentary é Só pra comédia, né? É pra comédia, tá, né? Documental, Então, tá. tem uma pegada documental. Uma pegada documental. Bom, então assim, falamos já de todos os pontos altos do filme, e eu acho que o Luiz trouxe já esse tema principal aí na fala dele, que é, o filme não é só sobre o Trump, o filme é sobre também dois personagens importantes aqui, que no primeiro filme, sabe, você acha que a gente vai trazer dois filmes assim, aleatoriamente? Não, tem uma conexão, não é só porque os dois são da família Roy, não, é porque aqui tem links, e aqui nós temos um filme também que é sobre dois caras que estão interagindo de uma forma meio bizarra, né, no começo como amigos e depois como arqui-inimigos praticamente, e é a queda e a ascensão, de um lado, a queda do Roy Cohn e a ascensão do Donald Trump. Então, assim, é muito bom que ele tenha colocado todas as armas técnicas aqui no filme a favor, porque quando você vai pro roteiro, você fica muito confortável em acompanhar essa história. Ela é muito comparativa. Você enxerga o Donald Trump onde ele tá, porque, por um lado, o Roy Cohn
Cohn ajudou ele a chegar onde ele tá. E você entende a derrocada do Roy Cohn em paralelo com a história do Donald Trump. Então uma coisa depende da outra e o filme todo vai se movimentando nesse espaço. Isso é muito bom porque o filme nunca fica monótono. É o tipo de filme que, por mais que é uma cinebiografia, e cinebiografias muitas vezes ficam monótonas em algumas partes, né? Inclusive eu não sei se eu falei já pra vocês, mas eu assisti um completo conhecido, né? Do Chalamet lá que conta a história. Não falou não, eu não vi. Que também eu ia mencionar, Gusta, que também é recortado, né? Ele também tem um recorte específico. Também tem. Eu acho que o filme acaba quando ele pluga a guitarra no festival, né? Sim, é sobre... O filme conta a história do Bob Dylan com relação conta o começo da história dele, mas vai até o momento em que ele decide tocar rock and roll lá. Sair do folk e ir pra uma coisa mais rock. Então, usar instrumentos eletrônicos e tudo mais. Tem esse recorte, sim. E em Um Completo Desconhecido, existem vários momentos que você fica assim, nossa, mas pra que eu tô sabendo disso? Por que isso é relevante realmente, sabe? E mais assim, mais ou menos, né? Eu achei mais meia boca Um Completo Desconhecido. Mas, com relação a essa cinebiografia aqui, é sempre tudo muito agitado. Eu não sei se é essa pegada, assim, do mega empreendedorismo da década de 80, telefone no ouvido, faz uma ligação e essa ligação já é importante. E aí a pessoa que vai entrar na sala de reunião também é uma pessoa interessante. E a secretária que entra na sala também tem uma informação pra falar que é legal e que na próxima cena vai ter uma cena romântica que também tem muito a dizer. Então todos os momentos do filme tem alguma coisa relevante a trazer sobre Donald Trump e sobre o Roy Cohn. E eu não sei se, por causa também do nosso interesse genuíno e ativo de saber a história do Donald Trump, que vai impactar muito mais a minha vida do que o Bob Dylan, sabe? E tem essa pegada também meio... O do primo do Jesse Eisenberg. Exato. Então, assim, tem muito essa coisa de zeitgeist que a gente fala, assim, né? Do espírito do momento, que faz o filme se tornar uma coisa melhor, talvez, do que ele é. Eu acho que ele tem todos os elementos muito, muito já, tipo, determinados. O Sebastian Stan também, como o Lucas falou, está impecável. Ele é o Donald Trump. No final, aquela boquinha, assim, que começa a falar mais mole, assim, ele vai fazendo isso mais pro final. E é extremamente Trump, assim, é uma coisa muito, muito acertada. Eu acho que ele tem todos esses elementos e além do timing. Então eu acho que é um filme que veio muito a calhar, né? Ele tá num momento muito bom e é muito divertido ver ele. Eu passei o tempo me divertindo horrores. E não só, eu me diverti, o filme é bobinho. Não, o filme tem muito conteúdo, ele tem muito a acrescentar, tem muitas discussões sobre o casamento do Donald Trump. É um filme de fofoca? Talvez. Tem bastante fofoquinha. Tem bastante fofoquinha ali gostosa. Mas ao mesmo tempo ele fala muito sobre esse self-made man americano e de como é a primeira vez na história que nós temos um homem declaradamente, sabe, ele não tem valores, sabe, é uma pessoa que não, declaradamente o valor dele é ir pro lado que a corda tá mais forte e pronto, ele não tem um valor intrínseco americano que, sabe, que a bandeira desce e você realmente pode, não, ele literalmente ele fala, se tudo der errado eu viro presidente dos Estados Unidos, ou seja, ele só tá ali porque convém, ele tá ali por ele, e quando o que o Lucas falou, ele é o presidente dos Estados Unidos, como que a gente tá vivendo isso, sabe? No final das contas... cara, você termina o filme e fala... Triste, no final das contas, você precisa voltar lá pra verdadeira dor e falar assim, nossa, peraí, talvez eu vou morar na Polônia ensolarada, né? Mas aí você vê também que a Polônia é a porta de entrada do nazismo, da porra toda, né? Se a Polônia estoura, a Europa inteira se ferra, a Terceira Guerra... Então, sabe, filmes que estão conectados com o nosso íntimo aqui nesse podcast. Mas assim, pra fechar a minha ideia e passar já, deixar o Luiz falar. A gente não tava dando tanta atenção, eu não tava dando tanta atenção a esse filme. Eu também. E eu acho que ele tinha que ter brilhado mais, sabe? Eu não sei se o Oscar deixou ele de lado um pouco pra não dar palco, pra não ficar assim, trazendo muita eloquência. Então, você tá falando que eu acho complicado. Certeza. Porque assim, por que tanto Emília Pérez e pouco Aprendiz, sabe? Tipo, sabe, essa coisa da pauta, da agenda, por que tanto Conclave e pouco Aprendiz? Por que tipo, tanto Emília Pérez? Por que tanto Fica Conclave? Assim, nem não comparar. vou... Emília Pérez, ok. Conclave é um tipo, puta filme de Oscar, amigo. Agora, eu assim, sei. o Por que tanto Emília Pérez e pouco Aprendiz, pra mim, eu tô plenamente com você. É porque, assim, você imagina um filme sobre o Trump, crítico ou não, você imagina um filme sobre o Trump, num ano terrível desses, levar uma porção de Oscar, ser indicado um monte de Oscar, sabe? Ter vitrine demais. Eu acho que era pedir demais. Mas assim, ao mesmo tempo que é muito mais filme do que vários filmes que estão aí sendo indicados também. Então,
porque ele tem é igual o documentário do Navalny também, na época que saiu, sabe? Tipo, é o timing da coisa. É uma história muito interessante, tem muita coisa a dizer, fala muito sobre a nova estética americana, assim, essa coisa mais verdadeira da maldade do dinheiro, do poder e da estrutura burocrática do Estado, né, de como você ganha, como você não audita o rico, como você deixa o rico passar em cima de qualquer um e não paga pobre que trabalha no Trump Tower e foda-se, deixa tudo correr. Então, assim, esses pequenos detalhes que fazem o filme ter um timing muito bom, fazem ele já sair na frente de muitos outros. Então, queria ter visto ele em mais categorias, sabe? Principalmente aí nas fotografias, né? É bem legal a fotografia. Mas a gente sabe que não é o clássico. Câmera de mão, a gente falou isso em algum outro episódio. Câmera de mão, tchau. Eu comentei isso, alguma coisa. Em algum filme você falou. Nickel Boys. Eu tenho muita coisa a dizer sobre esse filme e eu vou ter até dificuldade em me organizar aqui. Vou ficar caótico, igual o Gusta falou. Mas assim, a primeira coisa que eu queria dizer acho que divertido é uma palavra muito forte, Gusta, porque eu passei muita raiva vendo esse filme. É divertido se ficar bravo com esse filme. Eu dei uma pausa, eu fiz um café. E é a intenção, claro, mas assim, eu passei muita raiva com esse filme. Porque assim, você passa a encarar. Porque assim, a gente sabe, é uma obra ficcionalizada, as coisas não acontecem naquela ordem, naquele jeito, aquelas interações entre duas pessoas. É impossível que elas sejam exatamente daquela maneira, porque não tem testemunho. Tem tudo isso. É uma ficcionalização de eventos reais. Então, tem muita coisa que é alterada, colocada de um lado ou outro. Mas assim, nada ali é novidade pra gente. Eu acho que o que é irritante é que nada ali é novidade pra gente. Nada ali é novo. O que é novo é você saber que o Trump, ele foi nós, assim, uma coisa que eu não sabia, né? Muita gente podia saber já. Que ele foi apadrinhado por esse cara. E que esse cara transformou o Trump nessa figura que a gente conhece. Então isso é novo. Mas assim, o Trump ser essa figura que a gente conhece já é naturalmente irritante. E você vê aquilo em tela acontecendo é profundamente irritante. E pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com falar mal do filme. Muito pelo contrário, a intenção do filme é essa, sabe? Eu fiquei com muita raiva. Então a experiência pra mim não foi divertida. Vai ser tipo assim, vai ser um filme que eu vou ter dificuldade de ver de novo. Que assim, eu talvez vá ver de novo eventualmente, mas eu vou ter dificuldade de ver de novo porque ele me irrita, porque ele me dá raiva. Então ele me emputece muito. Esse já é um problema. Vai parecer que eu vou pegar uma tangente aqui agora, gente, mas eu juro que eu vou justificar ela. Eu me lembro exatamente de um comentário que eu fiz sobre Holy Spider. Eu não sei agora de cabeça se a gente gravou sobre Holy Spider ou não. Eu acho que a gente gravou. Porque esse comentário que eu fiz ficou muito marcado na minha mente. Eu lembro de comentar isso com vocês. Eu acho o Holy Spider um filme muito fincheriano. Falei isso pra vocês porque era sobre um serial killer, um assassino de mulheres, não sei o quê. Mas um filme fincheriano às avessas, porque ele é sujo. Ao invés de metódico, ele é sujo. As ruas são sujas. O cara é desajeitado, ele é destrambelhado. Ele comete erros. Ele só consegue se safar porque as pessoas viram o olho, porque existe credibilidade no que ele faz. Então ele tem uma estética fincheriana, ele tem uma estrutura fincheriana, mas ela acaba se desfazendo por conta das circunstâncias, assim. E eu acho muito curioso porque depois o Fincher faz O Assassino, que é um filme que eu não gosto, mas que é um filme sobre o metodismo dando errado. É um filme sobre um assassino que faz uma merda e aí ele tem que fazer as coisas todas por acaso e consertando as cagadas. Então acaba que O Assassino depois passa a me lembrar do Holy Spider, sabe? Como se um fosse resposta a outro, assim. Então, dito isso, eu tinha uma imagem de um Aliabase metódico, de um Aliabase fincheriano que tá falando sobre coisas muito mais estruturadas, muito mais frias e tal. Gente, esse é um filme do Scorsese dos anos 70. Esse filme é scorsesístico de tudo, assim, sabe? É muito legal como ele conduz essa história. E o pano de fundo de Nova York também ajuda muito isso, porque não é só o Trump. O Trump também, já que a gente falou lá no Real Pain sobre essa dualidade do coletivo com o individual, de uma coisa que é conectada com a outra, o Trump é casado com essa Nova York suja, corrupta, quebrada, sabe? A transformação dele nessa figura horrorosa, ela tem a ver com essa formação dos anos 70, de uma cidade abandonada, jogada às traças, cheia de uma epidemia de droga, uma epidemia de violência e tal. Então essa figura, ela cresce nesse ambiente, ela prolifera nesse ambiente, igual um vírus mesmo, sabe? Nessa sujeira, nessa coisa, ele se transforma nessa coisa que ele virou. E é muito doido como... Eu aconselho que vocês depois vão ler sobre o Roy Cohn, porque assim, o filme pegou leve com o Roy Cohn. O cara é podre
podre. O filme te dá a entender isso, mas assim, como o filme é sobre o Trump, ele acaba dividindo a atenção, né? Então assim, com um padrinho como esse, cara, não tem jeito. O cara ia virar o que ele virou, porque assim, o Roy Cohn tava lá do lado do McCarthy, gente. Ele ajudava a criar a lista negra, a prender os outros por conta de supostos laços comunistas, sabe? O próprio filme aqui diz, ele levou um casal pra cadeira elétrica, porque, é um traidor, não sei o quê. Então assim, o filme é muito bom pra mim, porque ele me lembra muito essa pegada do Scorsese, essa sujeira nova-iorquina que tá construindo essas tramóias. Ele é muito bom pra bater nessa imagem do self-made man, e isso também é uma coisa muito do Scorsese. Ele é um self-made man, ok, mas ele herda um negócio bem estável do pai. O pai dele não era bilionário, mas o pai dele era rico, e ele consegue ampliar isso não porque ele é o fodão, mas por meio de golpe, de enganação, de chantagem, de dobrar as leis, de comprar os juízes. Que coisa mais Scorsese do que isso? Não tem. Então assim, também ajuda a construir essa imagem que a gente tem já, que não é surpreendente pra gente, mas que a gente tem desse trambiqueiro escroto que o Trump é, sabe? E é muito dolorido ver isso, porque a gente sabe aonde chegou, a gente sabe aonde foi parar. E no caso de ser presidente dos Estados Unidos, é aquela coisa, não é o nosso país, foda-se, mas a gente sabe como isso influencia o nosso país, como isso influencia os nossos trambiqueiros, ladrões de joia daqui, sabe? Então a gente fica nessa raiva de ver as coisas acontecendo. Só que a raiva aqui, ela é um ponto extremamente positivo pro filme, porque o filme busca despertar isso e desperta muito bem, correndo riscos nos quais ele não cai. O principal deles é ter um protagonista caricato. O Sebastian Stan não é caricato, hora nenhuma, assim. Eu acho que é muito bom ver isso, porque fazer o Trump é muito correr o risco de ficar caricato, e não é. Você sente a monstruosidade desse cara, sabe? Que ele não é uma piada. Ele é tratado como uma piada hoje, por conta das coisas absurdas que ele fala, nada a ver, mas ele não é uma piada. Tudo que ele fala é muito sério, muito perigoso, sabe? E aí você vai ficando com muita raiva daquele cara o tempo inteiro. E você já sabe que ele vai passar o outro pra trás, que assim, que ele vai passar o padrinho dele pra trás, que a coisa vai dar caralho, assim. Mas, eu sei, eu falei muitas coisas diferentes aqui. Eu tô tentando resumir meus sentimentos, porque eu queria usar uma palavra melhor do que raiva, mas é raiva. Eu sinto muita raiva vendo esse filme. Porque é muita raiva, porque você constrói um monstro crível, porque não é um monstro surpreendente. As coisas absurdas que ele fala, a gente vê todo dia, assim. Você vê a criação desse monstro que você já conhece. É diferente de um filme ficcionalizado, de um Breaking Bad, já que o Lucas falou em off aqui que Heisenberg era o filme do Heisenberg, que Breaking Bad você tá vendo o cara se tornar um monstro, você vai ver até onde ele vai chegar, Quando você vê uma biografia do Trump, você sabe onde ele vai chegar, você sabe o que ele é, você sabe o que ele é hoje. Então você passando por esse processo, você vai ficando muito puto com a situação, e mesmo que nada lhe te surpreenda, e tem um pouco isso. Eu só queria trazer um outro paralelo, não sei se vocês querem acrescentar alguma outra coisa no caminho, porque eu vou trazer um meme aqui, que é aquele assim, chega das histórias de gay sofrida, de gay triste, eu quero ver história de gay trambiqueira, de gay que dá golpe, que rouba as coisas e tal, não sei o que. Eu queria a opinião do Lucas e do Gusta. Quando a gay sofrida é trambiqueira, vale um cancela o outro, o filme dá certo? O que vocês acham? Porque aqui a gente tem os dois. O estereótipo, a inovação da gay trambiqueira supera o estereótipo da gay sofrida, que morre de AIDS e tal. Porque foram os dois aqui, né? Exatamente. Aqui a gente tem um bolo, né? Tem é todo simbolizado e tal. Mas eu acho que, em boa medida, ele acaba fazendo uma redenção pro personagem, né? Do Roy Cohn. Por isso que eu acho que o Luiz traz muito esse sentimento de raiva, e quando você vai acessar as informações de fato, você fica abismado, porque realmente os caras são madness, assim. É um mais louco que o outro. O Trump e o Roy Cohn disputando pra descobrir quem é mais lunático, quem tem mais sede por poder. E aí, de um lado, você tem um cara que tá morrendo, assim, né? Que tá, tipo... moribundo. Moribundo. E aí você acaba dando um tratamento especial pra esse personagem, porque não é fácil tratar a morte e a doença que ele tem, né? O personagem e na vida real também, o Roy Cohn, tá com AIDS, e ele fala e ele nega a própria doença, né? Porque, enfim, é complicado tudo na década. Porque ele construiu carreira sendo homofóbico. Exato. Ele vai morrer de AIDS. Vai morrer de AIDS, exato. Então, tem todo um arco um pouco de redenção, talvez, pro Roy Cohn dentro do filme. Isso soa um pouco amigável com a figura dele e menos com o Trump. Eu senti um pouco isso. E talvez seja pra também contrapor essa coisa de olha como seu comportamento te destrói, olha
como viver a vida desse jeito te destrói. Então, tem um pouco desse argumento, mas no fim das contas, fica aquele arzinho de redenção. Eu senti que eles não conseguiram fechar tão bem, assim, com muita força, a maldade que o Roy Cohn expressava no mundo. Não é assim, bem redenção, né? Você fica com pena, isso que é foda. Você fica com pena. Porque... E é um certo tipo de redenção pro espectador, né? É aquela coisa assim, um alívio pra gente. Ah, não, peraí, ele ficou tristinho ali, ele se mostrou humano no final do filme, então eu vou dar uma colher de chá. Agora, enquanto o Donald Trump, não, ele sempre se mostrou cada vez mais, e hoje a gente conhece a figura dele, onde ele tá, então eu não vou dar colher de chá pra esse personagem. Parece que tanto fica um pouco nesse patamar. Quando o Roy tá no velório, o Trump tá fazendo uma lip, né? É tipo assim, esse é o paralelo que você tem ali dentro. Essa cena também é muito boa, eu gosto muito porque ela tem uma pegada meio Frankenstein da Mary Shelley, assim, uma coisa meio... Olha o monstro que os Estados Unidos criou, é muito monstruoso, né? Uma cena muito visceral, meio gore, mostra a gordura sendo tirada, o escalpo da cabeça sendo tirado, sangue, pele. Então é como se aquele monstro tivesse sempre se reinventando, se inovando, e a gente nunca vai conseguir acessar toda a monstruosidade que ele tem por dentro, tanto que na última cena o biógrafo dele tenta tirar informações do fundo do baú. Quem é o Trump? O que é que ele viveu? O que ele passou? Qual que é o trauma do pinguim dele, né? Qual que é a... que ele fez com esse irmão dele? Que é... Mas sabe, ele não vai contar, né? Coisas do tipo. Porque a segunda regra... Nunca conte. Exato. E isso é muito legal. Então, essa coisa das regras é muito legal porque a edição trabalha muito bem. E o que poderia ser uma coisa piegas vira uma coisa, assim, de Scorsese, né? Vira uma coisa meio de agilidade pro filme, de forma de remontar o argumento. É muito bom. E eu gosto muito desse final que ele traz de monstro pro Trump. Porque ele não deixa a figura do Trump ter um arco de redenção. Por mais que o Roy Cohn tenha, você fica com esse trauma que gente, não pode esquecer que é um trauma pra humanidade, sabe? É um filme que vem muito a calhar, muito mesmo. É muito bom você terminar o filme e ficar com raiva, igual o Luiz ficou. É um sentimento que tem que vir, porque se você não ficar com raiva de um cara desse, você perdeu. Se você se inspirar na história de vida dele, se você quiser o sucesso às custas do que ele fez, né? Da forma com que foi, sei lá, tá o errado, American né? Dream, Tá o American Dream falhou, não sei. Mas eu gostei do Luiz trazer essa coisa do Scorsese, que é uma coisa que eu queria comentar também, porque lembra muito isso, mas eu ia puxar um outro mais recente do Scorsese, não tão recente assim, né? Lá na maior, mas que é o Lobo de Wall Street, porque eu gosto muito dessa coisa, eu falei da questão do recorte, né, da cinebiografia, e uma coisa que tanto o Lobo de Wall Street faz, quanto o Elvis é do... gente... Do Baz Luhrmann. Baz Luhrmann. Que eles fazem é pegar o Elvis, ele já vai mais, né, tanto o Lobo de Wall Street quanto o Elvis, eles escolhem um recorte bem maior ali, né, só que eles têm esse ritmo acelerado, e eu acho que isso combina muito quando você fala, beleza, vou fazer uma cinebiografia, vou contar essa parte da vida dessa pessoa, mas esse ritmo acelerado te deixa engajado no filme, pra não virar uma coisa, porque assim, você tem que lembrar que você tá contando o dia a dia da vida de uma pessoa, então em algum momento, se você não tomar cuidado, vai ficar monótono, e é onde a maioria das cinebiografias erram, geralmente. E aqui eu gosto muito desse ritmo, que o Gusta comentou também, de logo uma coisa, acabou de acontecer uma coisa aqui, já entra um outro personagem, já emenda num outro assunto, já acontece uma tragédia, então esse ritmo acelerado eu acho que dá muito certo aqui, e vai virando uma coisa meio The Office às vezes, né, só que um The Office da realidade, que vai te dando raiva, e ao mesmo tempo você ri, aí você lembra, não, mas é verdade, que é uma situação, e o jeito que é filmado combina muito, né? Pelo menos me remeteu muito assim. Não, ele falar pra Ivanka que... Pra Ivanka não, Ivanka é a filha. Ele falar pra Ivana que não tá mais atraído por ela, que não gosta dos peitos dela, que ele que mandou ela pôr, sabe? É muito assim, o que o Michael Scott diria, assim, você falar do The Office, é muito assim, o Michael Scott terminando com alguém, sabe? Não, só que é uma pessoa de verdade, médico, que você imagina falando aquilo mesmo. Alguém duvida que aquela interação pudesse ter sido exatamente daquele jeito? Não, a cena dele no médico, que ele pergunta, não, mas doutor, e aí, se a pessoa respirar, pega no cuspe, se encostar, pega no... não vou fazer exercício não, porque fazer exercício te mata, porque você tem uma quantidade limitada de energia na vida. Ele é uma máquina de disparar absurdos na hora que ele vai nessa consulta médica. Eu tinha pedido dinheiro, eu tinha falado, não, pode devolver o dinheiro e ir embora. Não vou te atender. Não, é verdade, você sentiu na pele, né? Tipo aquele... Nossa, cara, ele fala, dispara um absurdo atrás do outro. E se eu tomar chá de Sene? Resolve. E o médico olha pra ele, não, mas não é assim. Não é assim. Tá
Tá bom, né? Não, tanto que o médico chega uma hora que ele desiste, né? Ele desiste. ele fala assim, não, então vamos fazer o que você quer mesmo, você que tá com dinheiro aí do outro lado da mesa, você paga, eu faço sua cirurgia, tiro o scalp. Cara, mas como... Grampo, tá ótimo. Eu tenho um amigo que ele é personal e ele atende todo tipo de pessoa, né? Igual a gente na fisioterapia também. E, enfim, um dia tinha um aluno que tava com uns papos muito querendo discutir com todo mundo na academia, e ele era o único personal que dava certo de atender ele, porque ele era o único que não dava moral. Ele falou, gente, pra doido, a gente não dá corda, a gente só deixa. Eu não vou discutir com doido. Então, é meio isso com o Trump, assim, você vai ver as pessoas interagindo com ele, o médico é muito isso, e outras pessoas ao longo do filme. Ou os caras ficam putos em algum momento com ele, ou simplesmente falam, esse cara é doido, deixa, vou nem dar moral, vou nem discutir, porque... realmente não vai. Eu só fazer uma última. Vocês perceberam também que os comportamentos dele do passado refletem muito também como ele reage obviamente, porque é a mesma pessoa, mas você consegue traçar o paralelo em relações internacionais também, tipo, em como ele se relaciona com os outros líderes políticos do mundo. É muito bizarro. Que ele fazia isso lá numa reunião com o prefeito, com a galera ali da prefeitura para construir prefeitura de Nova York para construir o Trump Tower dele, e ele vai escalonando isso pro mundo inteiro hoje, de uma forma bem do jeito que ele faz hoje. Ah, não, eu não quero sentar na mesa com tal pessoa, então eu vou cruzar os braços, fazer um bico e vou ficar aqui sem falar com a pessoa até, sabe? E essas relações da história que você faz, e você fica puto. É por isso que dói, por isso que dá raiva assistir essa merda desse filme. Não, e ele desinfectando a mesa depois do jantar que ele recebe. Ele mandando desinfectar a mesa depois do jantar. Cara, esse filme é muito irritante. Se fosse uma história fantasiosa, ficcional, a gente não ficaria com esse ódio. A gente fica com o cara é um filho da puta, você entende o personagem. Mas assim, nossa, construir um personagem filho da puta, né? Mas como é uma pessoa que você já viu ter interações daquele tipo, que não tá sendo caricaturizada pelo diretor, você vai ficando só grilado. Não, como é o presidente dos Estados Unidos, tipo você vai ficando assim. Succession, você tem os personagens que são todos filhos da puta, só que você não, tipo, a gente até gosta. E é por isso, inclusive, legal. É por isso, inclusive, que eu tava resistindo. Vocês falaram assim, que ficou fora do radar de vocês. Pra mim, não ficou fora do radar, não. Eu tava resistindo de verdade a ver, assim. Eu não quero passar por isso, sabe? Porque é mais você sendo jogado na cara mais uma vez, que a gente tem que lidar com esse cara e com esse tipo de situação o tempo inteiro, sabe? Mesmo que seja um filme crítico, que seja dirigido pela Petra Costa. Imagina agora um filme ficcional, uma cinebiografia ficcional do Bolsonaro. Alguém aqui ia estar afim de sentar pra assistir, pra ver? Não ia, velho. Primeiro que ia ser do Brasil Paralelo, então já não ia. Não, eu falo assim, mesmo que fosse de alguém super de esquerda, fosse alguém que alguma coisa que você fosse assistir sabendo que ia ser crítico, vocês iam embarcar, tipo assim, não, quero ver, quero passar raiva hoje. Não ia, não é fácil. É foda. Eu tenho uma outra coisa paralela a falar sobre isso, antes da gente falar de Oscar, que é assim, eu só queria fazer um pequeno asterisco, se vocês não quiserem comentar sobre isso, não tem problema também não, mas, gente, a página oficial do Oscar no TikTok coloca trechos dos filmes, né, que tenham indicado, pra indicar alguma coisa assim, isso rola, acontece, normal. Eles puseram a última cena do filme no TikTok. Cara, eu vi assim, a última cena do filme eu vi na internet, antes de assistir o filme. Eu fiquei tão indignado com aquilo. Assim, mano, quando você vai fazer corte pra mostrar pros outros, pra divulgar o filme, você põe a última. Sabe qual cena que tá no TikTok do Oscar? E ele falando com o jornalista. Eu tô entrando falando sobre as 3 regras. Eu fiquei, cara, sério? A última cena do filme vocês vão pôr... Velho, não faz o menor sentido um negócio desse. Eu fiquei muito grilado. Eu entendo. Como o estúdio deixa, sabe? Num filme como esse, eu também não gosto, mas eu entendo a decisão, assim, por ser a cena em que ele é mais Trump. Essa cena é pra mostrar que ele acabou de se tornar o Trump, né, que as pessoas conhecem. Então, eles escolheram uma cena, assim, que ele tá bem... mais caracterizado, já é o Trump, né, formado ali, né, mais caracterizado. Assim, tá parecendo. E é uma cena de um diálogo forte dele ali, né. E também, eu entendo que, tipo assim, uma cinebiografia, uma cena dele falando ali, se ela é no meio, no final do filme, eu acho que não impacta tanto, assim. Mas o meu diferente de você pôr, sei lá, o final de Duna. Vendo o filme, quando o filme começa, você descobre quando o filme começa que as regras não são dele. Então é aquela coisa assim, sabe? Ele quebra o arco do filme. Esse vídeo no TikTok do Oscar quebra o arco do filme. E aí você começa a ver o filme e você descobre, pô, então ele tava mentindo lá no final? Pera, então essa cena do final, eu achei bosta, assim, achei bosta de verdade. Acho que tinha outros recortes pra fazer. A interação dele com o pai lá no sanatório lá que o pai dele mora, sei lá, no final do também. Podia ser alguma outra coisa, mas enfim. Eu gosto do Hala, a hora que a mãe dele grita com ele, eu gosto. Que a hora que a mãe impõe, eu gosto. Falei, até tava precisando. Ele precisava, alguém tem que pôr limite nesse
esse homem. Esse filme foi indicado a 2 Oscars. Melhor ator pro Sebastian Stan e melhor ator coadjuvante pro Jeremy Strong. Lucas, começar contigo de novo. Quais são as chances desse filme no Oscar pra você? Cara, acho os dois merecidíssimos. Ficaria feliz aí O Sebastian Stan, ele tá meio que... Ele levou algumas coisas, né? Que eu acho que, se eu não me engano, tá entre ele e o Adrien Brody aí. Apesar de estar mais a questão assim, tá muito pro Adrien Brody no momento, mas a gente, pelo menos pra mim, mas a gente vê o impacto que o negócio da AI vai ter, né? Se vai ter algum impacto significativo ou não na votação. Vamos ver o SEG, o que vai virar. Mas eu ficaria feliz dele levar. Acho que tem chance, assim. Eu acho que a briga tá entre ele e o Adrien Brody. Vamos ver o que vai virar. Mas eu ficaria... Não vi Brutalista ainda, né? Então, assim... Dos que eu assisti ali, que falta só Brutalista... E Sing Sing, né? Eu assisti Sing Sing. E um completo desconhecido. Nossa, eu tô achando que é outra lista. Enfim. Melhor ator, eu não vi, eu só vi nada. Eu vi só Conclave e eu aprendi. Mas, eu acho que... Ficaria feliz ele ganhar. E acho que tá entre os... Tá na briga. E o Jeremy Strong eu também ficaria satisfeitíssimo dele levar melhor ator coadjuvante, hein? Porque eu acho que ele tá muito bem aqui. Ele sustenta muito bem. E de verdade, na lista aí, que aqui sim, faltou só... Eu ouvi falar, o Augusto assistiu, eu ouvi falar que o Edward Norton aparece pouco em Completo Desconhecido. Meio que puseram ali, né? Porque já tava indo nas indicações. Mas acho que merecia, viu? O ator coadjuvante aqui. E não sei, acho que ele não tá muito favorito, não. Acho que é mais fácil o Sebastian Stan levado que o Jeremy Strong. E aí, Gusto? Sim, eu gosto dos dois. Eu acho que os irmãos Roy, eles estão com tudo nesse Oscar. Eu queria muito que desse algum dos dois, assim. Eu fico realmente um pouco mais pro Kieran, porque eu acho ele mais carismático em geral. Eu acho que ele é tipo um ator mais legal, sabe? E não necessariamente porque ele é uma pessoa mais legal, né? Exato. Ele aparentemente é uma pessoa muito mais legal. Ele é uma pessoa Adoro quando ele ganha, sobe, faz o discurso dele, eu sempre gosto. Que ele sobe lá e faz o discurso dele, porque, né, eu acho a atuação dele no filme... Lembrando, eu esqueci de falar antes, ele quase furou o filme. Ele, quando chegou a época da gravação, isso ele falou em talk show. Né, chegou a época da gravação, a Emma Stone, que é produtora lá do Real Pain, ligou pra ele e falou: e aí, Kieran, bora? Ele, não sei, eu quero ficar com a minha família, não sei o que. E a Emma foi falar com ele assim: não, tudo bem, se você quiser, a gente vai ter que arrumar outra pessoa, vai virar uma correria louca, mas assim, mas pode ser, se você não puder. Assim, vai dar um pouco de trabalho, vai muito dinheiro, mas assim, você que sabe. Não, vai ser muito complicado, o Jesse vai ficar num problemão, mas assim, você que sabe, tipo, forçando aquele a pessoa. Que sabe, assim, né? Aí ele falou: não, eu vou, então eu vou. E agora vai ganhar o Oscar por causa disso. E ele não fazia tantos takes, né? Tipo, tem essa coisa aí dele fazer a coisa mais na toada dele. Assim. Ele fala que ele faz um take só, assim, não consegue repetir igualzinho. É desse jeito. O Jesse Eisenberg deve ter tido trabalho com ele lá, tanto pra contracenar quanto pra dirigir. Mas eu acho que, assim, o Sebastian Stan, ele ainda tem um pouco, assim, de caminho, né, pela frente, comparado com os outros atores que estão concorrendo com ele. Eu acho que o Adrien Brody já se provou muito, assim, eu acho que todos ele é o que mais tem história, né, pra criar uma narrativa de prêmio pro Oscar. E também tem o Chalamet, que sempre foi muito queridinho da indústria e sempre tá flertando aí com o prêmio. Então, é uma disputa bem acirrada, né. Eu acho que, assim, o Sebastian Stan, ele tá bem como Trump, mas eu acho que também o Chalamet tá muito bom como Bob Dylan, e o Adrien Brody, eu ainda não vi o Brutalista, a gente ainda vai ver, vai falar sobre isso, mas eu acho que o Adrien Brody tá muito, muito à frente. Então, eu não sei se vai pro Sebastian Stan de verdade, que vai ou pro Chalamet ou pro Adrien Brody. Mas você acha que o Chalamet tá na briga? Eu acho que tá. Parece que eu tô achando ele. Tá. Eu acho que o filme vai passar em branco, mas eu vou fazer um comentário que eu acho que o Gusta fez sobre Nickel Boy semana passada. Eu acho que o filme tinha que estar indicado em mais coisas. Eu vou ficar muito chateado porque o filme não vai levar nenhum Oscar, mas porque tem categorias que o filme deveria estar e não está. Melhor ator coadjuvante, quase um bolão aqui, eu já bato o martelo que o Kieran Culkin vai levar, e eu tô falando isso antes do SEG, tá? O SEG pode mudar as impressões, mas eu acho que não tem pra ninguém, o Kieran Culkin vai levar. Talvez o principal concorrente dele fosse o Yura Borisov, e não tá, ele parece o ponto mais fraco, assim, de Anora no momento, da campanha brilhante de Anora nessas últimas semanas, né, que o filme descolou. E pra ator principal, eu acho que, sinceramente, gente, eu acho que o Sebastian Stan tá na rabeira. Eu acho que ele é o quinto dos 5. O Adrien Brody é o franco favorito. Vamos ver aí como é que vai ser com a AI, mas acho que não vai abalar tanto assim. E se não for o Adrien Brody, vai ser o Chalamet. E assim, são os dois nomes que estão
estão concorrendo, pra mim. Eu falei também sobre Conclave, que eu acharia muito legal o Ralph Fiennes levar um Oscar por serviço prestado, sabe, em Conclave, porque eu gosto muito do Ralph Fiennes, o cara que tá na estrada aí há muito tempo também. E o Coma Domingo tá na segunda indicação em 2 anos, terceira indicação em 3 anos, alguma coisa assim, eu não tenho dado certinho assim, mas daqui a pouco vem o do Coma Domingo, hein? Caramba, todo ano tem alguma coisa. Então eu acho que no momento o Sebastian Stan tá na rabeira desses 5, assim, mas acho que a disputa de verdade é entre o Adrian Brody e o Chalamet. Gente, antes da gente encerrar o episódio, já vejo bocejos que vocês não estão vendo aí, pessoal. Eu queria perguntar pra vocês, assim, porque como esse é o nosso último episódio que vai ao ar antes da premiação, queria perguntar a impressão geral de vocês pra premiação que rola domingo. Quais são os principais destaques que vocês querem dar pra premiação? Coisas interessantes que vocês acham que vão acontecer ou que podem acontecer? Vou começar pelo Gusta. Fala aí um pouquinho sobre a premiação que rola, pra quem tá ouvindo isso na semana de estreia, que rola no próximo domingo. Esse Oscar vai ser, assim, o fervo do fervo, né? O Carnaval do Brasil. Ele tá acontecendo literalmente no nosso carnaval brasileiro. Eu não tô no Brasil, mas aqui em Lisboa também tem carnaval, assim, uns carnaval mais ou menos, sabe? Os vislumbre de carnaval. Brasileiros que estão em Lisboa. Exato, brasileiros que estão em Lisboa me chamem para o carnaval. E assim, vai ser a nossa festa, porque o brasileiro gosta de fazer torcida. Nós temos 3 indicações: melhor filme internacional e melhor atriz. Nós estamos lá. Então, eu acho que vai ser um dos Oscars mais divertidos de acompanhar. Com certeza vai ter, assim, meme. Nem a Ana Furtado vai atrapalhar esse Oscar? Nem a Ana Furtado vai atrapalhar o nosso prêmio, entende? Provavelmente ela vai estar vestida de verde e amarelo, todo mundo vai estar na torcida, sabe? Eu tenho certeza. E é muito histórico porque é uma forma também de trazer a cultura, né, da cinefilia como um todo pro brasileiro. É uma forma também porque o brasileiro sempre fala, ia ter Oscar, eu vou ver os filmes do Oscar, não sei o que lá, essa coisa toda. Só que o acesso que esse ano tá trazendo pra gente, todo esse clima esquentou, assim, né, o clima esquentou entre os brothers, eu adoro essa expressão. Mas assim, os ânimos dos brasileiros estão mais voltados pro Oscar esse ano, e eu acho que isso vai ser muito legal pra gente, sabe? Pra cinefilia como um todo, pro cinema brasileiro, pra gente entender que essas premiações, por mais que sejam caixinhas e que vira e mexe a gente critica aqui também, né? Que eles fazem a cerimônia pra eles próprios e nunca celebram outras coisas. A gente critica, mas não larga também, né? Mas não larga. Porque no fim das contas é onde a gente encara que a atenção é voltada, né? Isso é indiscutível. A atenção da cinefilia, ela fica muito voltada ao Oscar e esse prêmio que tem tanta relevância. Então, eu acho que o que eu queria trazer de destaque era isso, assim, a nossa vibração como brasileiros que vamos ficar, assim, vidrados, eu tenho certeza, pra ver o resultado do Oscar. E eu já, com certeza, lá no meu bolão vai ter, ainda estou aqui como preferido, Fernanda Torres como atriz, e filme, eu ainda não sei se no bolão eu vou colocar, mas seria muito arriscado, né? Mas... Eu quero ganhar o bolão, então esse aí eu não vou fazer não, já vou anunciando pra vocês. Eu nunca ganho o bolão. Mas é isso, assim, eu espero que a cerimônia seja divertida, eu espero que esses climões, assim, da Emília Pérez e sabe, essas polêmicas que estão pegando, assim, com AI e tudo mais, não atrapalhem, porque eu acho que, por mais que tenha esse burburinho por trás, eu acho que isso não pode deixar as pessoas afetadas, sabe? Foi muito desagradável o Oscar que o Will Smith subiu lá no palco e deu tapa no Chris Rock, assim, são coisas que não precisa, sabe? A gente tem outras maneiras de conversar sobre isso, e eu acho que não precisa ter um texto ou uma agenda voltada pra, tipo, massacrar a Emília Pérez, ou ficar fazendo piada com AI toda hora, sabe? Eu acho que existem formas legais e mais conversativas de fazer o tema aparecer, do que ficar o Conan não vai fazer isso, pode ficar tranquilo. Eu também acho que não vai ficar desagradável, mas é isso, bom Oscar pra todo mundo. Lucas, e aí? Eu acho que tinha que ter um barraco, sim, toda festa boa tem que ter um barraco. Tô brincando. Carla Sofia Gascon batendo na Demi Moore. Você abaixa esse dedo. Enfim. Brincadeira, gente. Mas, no geral, eu tava até conversando com a minha esposa e com os amigos ontem sobre isso. Eu achei um ano fraco, assim, no geral, de indicados e tudo mais. Não foram filmes que me empolgaram tanto. Tem coisa boa, tem coisa não tão boa. Apesar de ter gostado aqui muito de Aprendiz, ter gostado de Anora, Conclave. Mas, não sei, senti falta de ter uma lista igual a gente... Nos últimos anos, eu acho que a gente tava vindo de uma leva boa, assim, de filmes que estavam até impressionando de estar indicados ali a melhor filme, de coisas originais sendo premiados e saindo um pouco
daquele padrão de Oscar, né? Eu vi o Oscar tentando fazer isso nos últimos anos, de sair desse padrão de premiar, ter lá só cinebiografias, aquele filme Oscar bait, aquele dramazão, e a gente teve aí um Pobres Criaturas, a gente teve Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, a gente teve Parasita, enfim. Acho que deu uma guinada, e esse ano eu senti o Oscar voltando um pouquinho assim pro que era antes. Apesar de ter Ainda Estou Aqui. Então, assim, o que me deu mais gás, assim, no geral eu tava achando a premiação mais fraca esse ano, mas o que me deu mais gás, assim, foi o Ainda Estou Aqui tá ali, né? Porque eu acho que é uma coisa histórica, né, gente? Pra gente aqui que é brasileiro, Ainda Estou Aqui tá premiado a melhor filme. Tá premiado, tá indicado a melhor filme internacional, melhor atriz, e assim, com chances de levar pelo menos um ou dois aí. E, pelo menos aí, ó, filme internacional e atriz tá no meu bolão. Esse ano posso perder o bolão, mas não tiro meu voto de Fernanda Torres. Tô nem aí. Mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa apresentação do Oscar desse ano, com todas essas polêmicas que tiveram aí. E no geral eu tô bem curioso por Ainda Estou Aqui, pra te falar bem a verdade, porque não tiveram tantos filmes que me empolgaram assim. Os que eu mais gostei acho que vão sair de mãos abanando, e Ainda Estou Aqui eu acho que é o que vai me dar mais... tá me deixando mais curioso assim pra acompanhar. Vocês duvidam que gente vai assistir o Oscar, a cerimônia do Oscar com bandeira nas costas? Mas é certeza, vai ter certeza. boteco tocando, gente pelada vestida de Fátima dos Slaps and Kisses no boteco, vendo a premiação. É certeza, a menor dúvida. Isso é Brasil, gente. Vai ter carreata na rua, a hora que ela levar. Brasil maravilhoso. Eu concordo plenamente com o Lucas, é um ano bem morno, tem muita coisa que eu gostei, eu adorei a Nora, por exemplo, eu gosto muito de Ainda Estou Aqui, eu gosto muito de A Substância, eu acho Conclave ok, tenho boas expectativas pro Brutalista, não vi ainda, tenho boas expectativas pro Brutalista, tem coisa boa, mas eu fico também com a sensação meio morna, uma sensação meio de, sabe, não sei, assim, ano passado eu também tava com Oppenheimer, porque já foi tão carta marcada, assim, já foi, tá bom, eu sei, mas enfim, eu acho extremamente relevante por conta, não quero repetir o Gusta, toda essa ideia, a premiação é americana, mas isso melhora a nossa autoestima, dá visibilidade, faz com que outras pessoas vejam o filme. É um ano histórico pro cinema nacional, até porque a gente pode, o governo e as empresas e os bancos podem usar isso de desculpa pra investir mais na produção nacional, pra construir uma estrutura melhor pra produção nacional que foi absolutamente sucateada pelos governos Temer e Bolsonaro, e que a resposta tem sido razoável, mas é ainda bem menos do que necessária dentro do governo Lula, sabe? Eu acho que o Oscar pode ser a melhor vitrine do planeta pra gente poder recuperar o peso da nossa indústria do cinema, sabe? Pra ter mais verba, pra ter mais gente investindo nisso, pra ter mais visibilidade, mais vitrine. Agora tem cota, graças a Deus, já é excelente. Cara, toda hora que você abre página de cinema aqui em Goiânia, você tem pelo menos uns 2 filmes brasileiros. Já cheguei a ver 3, 4 ao mesmo tempo, assim. É muito bom isso. As coisas começam assim, a gente tem que, sabe, revitalizar essa indústria. Eu acho que o Oscar vai ser excelente por causa disso. É uma opinião de uma pessoa que não é especialista, não é crítico, mas que a gente já faz cobertura. A gente tá no nosso 5º ano de cobertura, gente, olha só. Então a gente que já acompanha isso de perto há esse tempinho aí, eu acho que todo mundo pode comemorar, porque a gente vai levar melhor filme internacional. Nós somos favoritos a levar filme internacional nesse momento. Eu tenho muitas expectativas de que o filme vai levar melhor filme internacional. E também não acho que é frustração nenhuma se a gente perder melhor filme e perder melhor atriz, que é o que parece no momento, porque isso não diminui o filme, isso não diminui a atuação. A gente fala o tempo inteiro sobre como o Oscar é uma coisa regionalizada, fechada. Até os filmes de massa nos Estados Unidos têm dificuldade de entrar no Oscar, pra você ter ideia. Melhores do ano dos Estados Unidos. Sabe? Nem melhores do ano dos Estados Unidos é elitizado até pra eles, é fechado até pra eles. Você tem vários filmes ali que a maior parte das pessoas nem viu, sabe? A maior parte do público americano nem viu, pra você ter uma ideia. Então, assim, levando tudo isso em conta, eu acho que vai ser muito legal pra gente essa premiação também, porque já é um bom sinal de que a gente pode investir mais em cinema sem ter encheção de saco. Ai, por que esse dinheiro tá indo pra isso e não pra aquilo? Por que não sei o que? A arte não vale nada. Sabe, eu acho que a gente ganha um moral de mexer com isso. E só por causa disso já vale a pena até abrir conta no Itaú, esquecer que o Walter Salles é sócio do Itaú, sei lá. A gente passa uns panos aí de vez em quando por causa disso. Acho que a premiação vai ser muito legal.
legal. Terça-feira que vem a gente vai gravar o próximo episódio pós-Oscar vai ser gravado antes da premiação, então a gente ainda não vai saber, vai ficar datado rapidinho, mas daqui a algumas semanas a gente comenta sobre isso. A gente vai comentar também na internet, vai comentar no Instagram. A gente preparou uma artezinha bem legal pra vocês participarem do bolão com a gente. Vai sair no ar aí essa semana. E é isso, gente. E agora é com vocês. Já assistiram A Verdadeira Dor? E O Aprendiz? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. E terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Bom Oscar e tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.